A lenda de Atlantis, uma civilização da ilha cintilante engolida pelo mar, cativa imaginações em milênios. Sua história, como a conhecemos, decorre principalmente dos escritos de Platão, o renomado filósofo grego antigo. Em seus diálogos Timeu e Critias, Platão relata uma história passada por gerações, uma narrativa repleta de admiração, tecnologia avançada e, finalmente, uma queda devastadora. É crucial lembrar que o próprio Platão apresentou Atlantis não como um relato histórico, mas como uma alegoria filosófica, uma história de advertência tecida em uma discussão maior sobre a natureza dos estados ideais e os perigos do poder desmarcado. A descrição de Platão mostra uma imagem de um império da ilha de tirar o fôlego. Ele descreve Atlântida como maior que a Líbia e a Ásia Menor combinadas, uma vasta massa de terra que domina o Oceano Atlântico. Sua capital, também chamada Atlantis, era uma maravilha de engenharia, cercada por anéis concêntricos de água e terra, adornada com templos magníficos e palácios construídos a partir de pedra vermelha e preta polida. Platão destaca a sofisticada infraestrutura dos Atlantes, os intrincados sistemas de canais e os portos impressionantes. Seu domínio da arquitetura é retratado como incomparável, refletindo um alto nível de avanço tecnológico por seu suposto tempo. Os detalhes, embora fantásticos, sugerem uma civilização no auge de seu poder, possuindo uma compreensão incomparável de engenharia e gerenciamento de recursos. Mas o esplendor Atlante estendeu além da mera construção. Platão fala de suas capacidades militares avançadas, incluindo uma marinha poderosa e um exército equipado com armas avançadas. Ele detalha o uso de carros e armas sofisticadas de cerco, sugerindo uma capacidade de ações militares defensivas e ofensivas em uma escala sem precedentes. Essas proezas militares, combinadas com sua força econômica e extensas redes comerciais, permitiu que eles dominem as regiões vizinhas e até lançassem campanhas militares ambiciosas. No entanto, o central para o relato de Platão não é apenas a glória da Atlantis, mas sua morte final. Ele descreve uma guerra catastrófica entre Atlantis e Atenas, uma guerra que testou os limites de ambas as civilizações. Por fim, a história termina com a completa aniquilação da Atlantis, engolida pelo mar em um único evento cataclísmico. Platão não oferece explicação definitiva para essa destruição, deixando a causa envolta em mistério, um fator que alimentou séculos de especulação e debate. A localização geográfica da Atlantis continua sendo objeto de intensa especulação, ainda hoje. As vagas descrições de Platão não ajudaram a identificar uma localização precisa, embora a narrativa sugira uma posição além dos pilares de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Várias teorias colocaram Atlantis no Mediterrâneo, na Atlântica ou mesmo na Antártica, cada uma apoiada por uma mistura de evidências geológicas, arqueológicas e mitológicas, embora muitas vezes circunstanciais e abertas à interpretação. Embora o relato de Platão forneça a base da lenda da Atlantis, é importante reconhecer outras influências potenciais iniciais. Alguns estudiosos apontaram semelhanças entre a descrição de Platão e a civilização minoica em Creta, um poder da Idade do Bronze cuja cultura avançada e proezas marítimas podem ter inspirado partes do Plato. Narrativa de O. A civilização minoica, com seus palácios sofisticados, arte complexa e extenso comércio marítimo, compartilha certos paralelos com a descrição de Platão, tornando uma influência possível, embora debatida. Alimentando ainda mais a mística duradoura, outros textos antigos contêm fragmentos que podem ser interpretados como referências a uma civilização da Ilha Perdida. Embora ninguém forneça a descrição detalhada oferecida por Platão, essas alusões contribuíram para a complexidade e a longevidade da lenda. Esses textos geralmente contêm contas menos detalhadas, mas o fio comum de uma civilização poderosa e avançada perdida para as ondas ressoa entre culturas e linhas do tempo, aumentando a rica tapeçaria da lenda da Atlantis. O apelo duradouro da lenda da Atlantis decorre de sua natureza multifacetada. É uma história de realizações notáveis, mas também de fracasso catastrófico. É uma mistura de fantasia e realidade potencialmente fundamentada, inspirando admiração e cautela. Seus temas ressoam em várias épocas, abrangendo o desejo humano de sociedades utópicas, a arrogância do poder e a sempre presente ameaça de desastres naturais. Serve como um lembrete atemporal da ambição humana e das forças imprevisíveis da natureza. O desaparecimento misterioso de uma civilização altamente avançada acende nossa curiosidade inata, levando-nos a questionar a natureza dos relatos históricos, a confiabilidade dos textos antigos e os próprios limites do conhecimento humano. A lenda da Atlantis cativou artistas, escritores e cineastas há séculos, moldando a imaginação cultural em várias disciplinas. Suas imagens evocativas inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema, cada um reimaginando a cidade perdida e seus habitantes de maneira única.
De pinturas que descrevem um paraíso da ilha utópico a romances que exploram a dinâmica social e política da sociedade atlante, a lenda continua a fornecer um terreno fértil para a expressão criativa. Isso ilustra o poderoso garra que esse mito tem sobre a imaginação humana, inspirando perpetuamente novas interpretações e alimentando discussões em andamento sobre suas origens e significado. O mistério em torno da Atlantis destaca a interação em andamento entre mito e história, fato e ficção. Embora nunca saibamos definitivamente se Atlantis era um lugar real, o poder duradouro de sua lenda fala de algo mais profundo, algo fundamental sobre a experiência humana. É uma história que reflete nossas esperanças e medos, nossos sonhos e ansiedades. É uma história que nos inspira a explorar, questionar e apreciar as interações complexas entre as sociedades humanas e as forças da natureza. A lenda da Atlântida continua sendo um testemunho atemporal da capacidade humana de imenso desempenho e destruição devastadora, levando-nos a refletir sobre nosso próprio lugar no contexto maior da história e do meio ambiente. Serve como um lembrete convincente de que mesmo as civilizações mais avançadas são vulneráveis às incertezas do mundo natural e às consequências de suas próprias ações. E talvez, mais significativamente, é um símbolo de nossa busca interminável pelo conhecimento, a busca da verdade e o poder duradouro da imaginação humana para criar mitos que continuam a moldar nossos séculos de visão de mundo mais tarde. A busca por Atlantis, em certo sentido, é uma metáfora para a busca humana contínua de entender, uma pesquisa que é tão cativante e interminável quanto o próprio oceano. O relato de Platão oferece vislumbres tentadores da estrutura social e da vida cotidiana dentro do Império Atlante. Ele descreve uma civilização organizada em torno de um sistema hierárquico sofisticado, com uma poderosa classe dominante em seu ápice. No coração deste sistema estavam os reis e rainhas atlantes, retratados como possuindo imenso poder e influência. Sua autoridade se estendeu por todos os aspectos da sociedade, desde a governança e assuntos militares até práticas religiosas e políticas econômicas. Esses governantes não eram apenas figuras. Platão sugere que eles se envolveram ativamente na administração de seu vasto império, liderando campanhas militares, supervisionando projetos de infraestrutura e dispensando a justiça. Embora a natureza exata do sistema político atlante continue sendo uma questão de debate acadêmico, as descrições de Platão sugerem uma autoridade altamente centralizada. O rei, provavelmente aconselhado por um conselho de anciãos ou consultores, possuía poder supremo, tomando decisões que impactaram a vida de milhões. Esta estrutura centralizada, e acoplada às capacidades militares avançadas dos atlantes, permitiam-lhes manter o controle sobre seus extensos territórios e exercer uma influência significativa sobre as regiões vizinhas. A organização e a disciplina dos militares atlantes sugerem um sofisticado sistema de treinamento, logística e estrutura de comando. Esse alto grau de organização se estendeu além dos militares para outros setores da sociedade, contribuindo para a eficiência e prosperidade gerais do império. O tecido social da Atlantis, de acordo com Platão, estava entrelaçado com um forte senso de dever cívico e responsabilidade comunitária. Embora os detalhes sejam escassos, a implicação é que os cidadãos deveriam participar ativamente da governança de sua sociedade, possivelmente através da participação em conselhos ou outras formas de assembleia pública. O retrato de Platão de Atlantis enfatiza a estreita integração do Estado e do povo, implicando uma sociedade em que o bem-estar do coletivo era fundamental. Esse sentimento de identidade coletiva e propósito compartilhado provavelmente desempenhou um papel significativo na capacidade do Império de alcançar seus feitos extraordinários de engenharia e avanço tecnológico. Além das estruturas políticas e sociais, Platão oferece vislumbres dos aspectos culturais da vida atlante. Ele destaca suas realizações artísticas, seu domínio da arquitetura e seu sofisticado entendimento da engenharia. A grande escala e projetos intrincados de seus palácios e templos demonstram um entendimento notável das técnicas de construção e da ciência dos materiais. Seu uso de pedra vermelha e preta polida sugere um alto nível de habilidade nos pedreiras, transportar e moldar enormes blocos de pedra com precisão e arte. Seus sistemas sofisticados de canais, meticulosamente projetados para gerenciar recursos hídricos, demonstram uma compreensão igualmente avançada da engenharia hidráulica e do planejamento da cidade. Essas maravilhas arquitetônicas não eram apenas estruturas funcionais, eles também serviram como poderosos símbolos do poder atlante, prestígio e identidade cultural. A sofisticação da tecnologia atlante se estende além da arquitetura e da engenharia. Platão sugere a possibilidade de tecnologias mais avançadas, embora os detalhes sejam limitados. Alguns estudiosos interpretam suas descrições como sugerindo uma familiaridade com a metalurgia, armas avançadas e talvez até tecnologias além da nossa atual compreensão.
No entanto, a interpretação do relato de Platão requer consideração cuidadosa, pois a narrativa é principalmente alegórica e muitos detalhes são deixados em aberto à interpretação. No entanto, o nível de sofisticação evidente na construção e organização do Império Atlante sugere um nível de avanço científico e tecnológico que supera muitas civilizações contemporâneas. As práticas agrícolas dos Atlantes também justificam a atenção. Manter uma vasta população e apoiar um poderoso exército exigia um sistema agrícola altamente desenvolvido. O relato de Platão sugere o uso de técnicas sofisticadas de irrigação, possivelmente juntamente com os avanços no cultivo de culturas e no gerenciamento de gado. Esses sistemas teriam garantido um suprimento confiável de alimentos, fornecendo os recursos necessários para o crescimento e a prosperidade do império. As evidências sugerem que os atlantes não eram apenas engenheiros e arquitetos qualificados, mas também agrícolas adeptos, capazes de gerenciar e utilizar efetivamente os recursos da ilha. O poder militar atlante era outra característica definidora. Platão descreve um exército formidável equipado com armas avançadas e uma poderosa marinha capaz de controlar os mares. O uso de carros e armas sofisticadas de cerco ressalta as capacidades tecnológicas avançadas dos militares. Essa força militar, combinada com a logística e a organização eficazes, permitiu a Atlantes conquistar e controlar vastos territórios. A tecnologia militar avançada e a perspicácia estratégica permitiram que eles mantivessem o controle sobre seu império distante, repelindo ameaças externas e expandindo seu território através da conquista. É essa combinação de poder militar, sofisticação tecnológica e governança eficiente que permitiu que a Atlantes atingisse o auge de seu poder. Além dos aspectos práticos da vida atlante, Platão fornece vislumbres de seus valores culturais. Embora a informação esteja espalhada e aberta à interpretação, há indicações de uma forte ênfase na harmonia comunal, um respeito pela tradição e um rever-se por crenças religiosas. Essa mistura de funcionalidade prática e expressão cultural se reflete em sua grande arquitetura e tecnologia avançada. Seu planejamento urbano, projetado para criar uma sociedade harmoniosa e eficiente, sugere uma visão de mundo sofisticada que integrou a estética e a funcionalidade. A estrutura social da Atlantes provavelmente foi apoiada por um sistema econômico complexo. Embora os detalhes sejam escassos, as evidências sugerem que uma economia próspera construída sobre agricultura, comércio e extração potencialmente de recursos. O comércio com outras civilizações teria sido crucial, dado o isolamento geográfico da ilha. Essa extensa rede comercial ligou Atlantes a várias partes do mundo, contribuindo para a riqueza e o intercâmbio cultural do império. A prosperidade econômica, alimentada pelo comércio e pela agricultura avançada, teria sido essencial para apoiar os projetos de infraestrutura e os empreendimentos militares do império. No entanto, é importante reiterar que a descrição de Platão da Atlantes é, em última análise, alegórica. Seu relato não deve ser um registro histórico factual, mas uma ferramenta filosófica para ilustrar pontos específicos sobre o estado ideal e os perigos da arrogância. Portanto, embora possamos analisar os detalhes de sua conta para construir uma imagem plausível da sociedade atlante, é crucial abordar essas interpretações com cautela, reconhecendo a natureza inerentemente fictícia da história. O apelo duradouro da Atlantes reside em sua capacidade de inspirar imaginação e discussão, levando-nos a considerar as possibilidades de civilizações avançadas e as complexidades da organização social. A lenda da Atlantes inspirou inúmeras interpretações e debates, desde discussões acadêmicas sobre suas possíveis origens históricas até obras de ficção que reimaginam a cidade perdida e seu povo. O apelo duradouro da lenda decorre de sua mistura de descrições factuais e narrativa imaginativa, apresentando uma visão de uma civilização avançada que simultaneamente cative e desafia nossa compreensão da história e do potencial humano. Seja Atlantes um lugar real ou uma criação puramente alegórica, sua história continua a despertar curiosidade e debate, lembrando-nos do poder duradouro da mitologia e do desejo humano de entender nosso passado e imaginar nosso futuro. É esse fascínio persistente que garante que a lenda da Atlantes permaneça relevante e cativante, provocando a imaginação das gerações vindouras. A falta de evidências conclusivas não diminui nem diminui o impacto do mito, pois está no próprio mistério da Atlantes que seu apelo duradouro está. As questões não respondidas, as possibilidades tentadoras e a pura escala da civilização imaginada continuam a alimentar discussões e inspirar interpretações, enriquecendo nossa compreensão da criatividade humana, engenhosidade e o poder da própria narrativa. Os escritos de Platão, enquanto oferecem uma estrutura para a compreensão da sociedade atlante, deixam muito para a imaginação. No entanto, ao traçar paralelos com outras civilizações antigas e empregar um grau de interpretação criativa,
podemos começar a pintar uma imagem mais completa da vida diária e das práticas culturais atlantes. Sabemos, por exemplo, que o Império Atlante era vasto, sugerindo um complexo sistema de governança que se estendia por várias cidades e potencialmente até continentes. A pura escala de sua infraestrutura, conforme descrito por Platão, implica um aparelho administrativo altamente organizado e eficiente, responsável por gerenciar tudo, desde tributação e alocação de recursos até projetos de obras públicas e defesa. Embora a natureza exata de seu sistema político permaneça incerta, é provável que o governo atlante possuísse uma burocracia robusta para facilitar sua influência de longo alcance. Essa burocracia provavelmente consistia em numerosos funcionários e departamentos, cada um encarregado de responsabilidades específicas dentro da vasta administração do império. Departamentos especializados podem ter supervisionado áreas como agricultura, comércio, construção e assuntos militares, trabalhando em coordenação para manter o bom funcionamento do império. O gerenciamento eficiente dos recursos e a integração harmoniosa de vários aspectos da vida na cidade sugerem um sistema de leis e regulamentos bem definido, talvez codificado em forma escrita ou passada por gerações por meio da tradição oral. Além da estrutura administrativa, podemos especular sobre o papel das classes sociais na sociedade atlante. Enquanto Platão menciona uma classe dominante, a existência de outros estratos sociais, como comerciantes, artesãos, agricultores e trabalhadores, parece plausível, dada a complexidade e o tamanho do império. O intrincado funcionamento de sua sociedade, desde o cultivo de alimentos até a construção de edifícios monumentais, teria exigido as habilidades e esforços especializados de uma força de trabalho diversificada. Essa sociedade estratificada teria, sem dúvida, gerado uma complexa rede de interações sociais, relacionamentos e hierarquias, influenciando rotinas diárias e práticas culturais. As expressões artísticas dos atlantes oferecem mais pistas para sua cultura. Seu domínio da arquitetura, evidente na grandeza de seus palácios e templos, sugere uma profunda apreciação pela estética e um alto nível de habilidade entre seus artesãos e construtores. A escala de seus projetos de construção, usando blocos colossais de pedra, implica uma compreensão sofisticada de engenharia, matemática e ciência de materiais, combinada com planejamento e execução meticulosos. Imagine o nível de cooperação necessário para transportar e colocar com precisão essas imensas pedras, um esforço que envolveria trabalhadores qualificados, engenheiros e possivelmente máquinas especializadas, sugerindo um nível sofisticado de avanço tecnológico. Embora Platão não detalhe explicitamente suas tradições esculturais, é razoável supor que elas produziram esculturas, possivelmente representando seus governantes, divindades ou figuras mitológicas. Essas esculturas podem ter adornado templos, palácios ou espaços públicos, servindo funções religiosas e estéticas. Só podemos especular sobre o estilo deles, talvez eles favorecessem o realismo, ou talvez empregassem formas mais estilizadas ou abstratas. A existência potencial da arte atlante, seja escultura, pintura ou outras formas de expressão artística, oferece uma janela cativante em seus valores culturais e visão de mundo. Pense nos significados simbólicos incorporados em suas criações artísticas. Que histórias eles contaram? Que valores eles transmitiram? A literatura e a música atlantes, embora em grande parte hipotéticas, teriam, sem dúvida, um papel na formação de sua cultura. As tradições orais, transmitidas por gerações, teriam preservado histórias, mitos e relatos históricos, formando a base para sua memória coletiva e identidade cultural. Essas narrativas orais provavelmente incorporaram elementos da mitologia, fornecendo explicações para sua origem, visão de mundo e relacionamento com o mundo natural. A existência potencial da literatura escrita abre ainda mais possibilidades, sugerindo uma tradição literária mais complexa e sofisticada. Eles tinham poemas épicos que celebraram seus reis e rainhas, ou tratados filosóficos que exploravam questões profundas sobre a existência. A possibilidade de uma produção literária rica e variada oferece oportunidades ilimitadas para especulação imaginativa. A música também teria sido parte integrante da vida atlante. Cerimônias ritualísticas, celebrações e atividades diárias provavelmente incorporaram música, com instrumentos tocados durante eventos religiosos e sociais. Imagine os sons vibrantes da música atlante. Quais instrumentos eles usaram? Suas melodias eram simples ou complexas, refletindo sua cultura e visão de mundo únicas? Mesmo que não exista evidência direta, o papel da música na maioria das civilizações antigas sugere sua presença na sociedade atlante. As crenças religiosas dos atlantes são amplamente desconhecidas, embora o relato de Platão sugira um sistema politeístico com uma estrutura hierárquica de deuses e deusas.
Suas práticas religiosas provavelmente envolviam rituais, cerimônias e talvez até sacrifícios humanos, como visto em outras culturas antigas. Os templos, as magníficas estruturas descritas por Platão, teriam servido como centros de atividade religiosa, onde sacerdotes e sacerdotisas conduziram cerimônias, ofereceram sacrifícios e interpretaram a vontade divina. Os atlantes podem ter mantido crenças sobre a vida após a morte, as forças da natureza ou o cosmos, levando a rituais e crenças elaboradas. As estruturas familiares da sociedade atlante são outro tópico para especulação. É provável que as unidades familiares, como uma estrutura social básica, fossem uma parte importante de sua sociedade. A estabilidade e a prosperidade de seu grande império provavelmente teriam sido reforçadas por fortes estruturas familiares que proporcionavam um senso de comunidade e continuidade. Seu sistema social pode ter enfatizado certos valores familiares, como obediência à autoridade, responsabilidade comunitária ou importância da linhagem e da hereditariedade. Dada sua organização social avançada, eles podem ter tido estruturas legais sofisticadas relativas ao casamento, herança e disputas familiares. A vida cotidiana dos atlantes teria variado de acordo com a classe social. A elite dominante teria desfrutado de luxo e privilégio, enquanto cidadãos comuns provavelmente teriam enfrentado circunstâncias mais desafiadoras. No entanto, a tecnologia avançada e a governança eficiente de sua sociedade provavelmente melhoraram a qualidade de vida geral para a maioria dos cidadãos, fornecendo comodidades e recursos que não estão disponíveis em muitas outras civilizações antigas. As rotinas diárias podem ter incluído atividades como participar de cerimônias religiosas, trabalhar em agricultura ou artesanato, participar do comércio e desfrutar de reuniões sociais ou entretenimento. A vida cotidiana dos atlantes, apesar do mistério em torno de sua civilização, teria sido uma tapeçaria vibrante de atividade, refletindo a complexa interação de normas sociais, avanços tecnológicos e práticas culturais. Em conclusão, enquanto os detalhes da cultura e da sociedade atlantânicos permanecem envoltos em mistério, combinando os relatos de Platão com inferências razoáveis e reconstruções imaginativas, podemos gerar uma imagem mais completa de suas vidas diárias. Sua sofisticada governança, realizações artísticas, crenças religiosas, estruturas familiares e rotinas diárias teriam formado uma rica e dinâmica tapeçaria da expressão cultural e interação social. Ao envolver nossa imaginação, podemos apreciar melhor o potencial dessa lendária civilização e o fascínio duradouro em torno da cidade perdida da Atlantis. O mistério da Atlantis serve como um poderoso lembrete da capacidade humana de inovação, organização e expressão artística, e continua a inspirar maravilha e curiosidade em todos que ouvem sua história. As descrições de Platão de Atlantis pintam uma imagem de uma civilização que possui um nível de sofisticação tecnológica excedendo muito a de seus contemporâneos. Embora os detalhes sejam escassos e abertos à interpretação, a pura escala e complexidade de sua infraestrutura sugerem fortemente notável proezas de engenharia. O tamanho colossal de seus edifícios, construído a partir de enormes blocos de pedra, implica um entendimento avançado de matemática, engenharia e ciência dos materiais. Considere os desafios logísticos envolvidos na pedreira, transporte e posicionamento precisamente tão maciços, um feito exigindo imenso mão de obra, ferramentas sofisticadas e uma força de trabalho altamente organizada. Podemos imaginar equipes de artesãos, engenheiros e trabalhadores qualificados que trabalham em perfeita coordenação, uma prova de sua organização social e engenhosidade tecnológica. Os métodos precisos usados pelos atlantes para se mover e colocar esses imensos blocos continuam sendo objeto de especulação. Eles empregaram alavancas, rampas, rolos ou talvez tecnologias ainda mais avançadas que estamos apenas começando a entender. A possibilidade de dispositivos mecânicos avançados, potencialmente utilizando a energia da água ou mesmo alguma forma de aproveitamento de energia precoce, não pode ser descartada. Descobertas arqueológicas de outras civilizações antigas mostram evidências de ingênuas soluções de engenharia para problemas semelhantes. Por exemplo, a construção das pirâmides egípcias envolveu o domínio de princípios complexos de engenharia e a implantação de recursos humanos substanciais. Da mesma forma, a precisão e a escala das estruturas atlantes sugerem capacidades tecnológicas comparáveis, se não superiores. Além do tamanho de seus edifícios, a sofisticação de seus projetos arquitetônicos é igualmente impressionante. Platão descreve palácios e templos ornamentados, indicativos de conhecimento arquitetônico avançado e sensibilidades estéticas. A simetria e a proporção evidentes em suas descrições apontam para uma compreensão bem desenvolvida dos princípios de geometria e design.
Tais realizações arquitetônicas exigiriam não apenas construtores qualificados, mas também arquitetos e planejadores capazes de supervisionar projetos complexos e coordenar os esforços de uma grande força de trabalho. A precisão meticulosa da construção fala muito sobre seu domínio das técnicas de medição e engenharia. Eram essas estruturas apenas utilitárias, ou também serviram a um propósito simbólico ou religioso, incorporando o ATL? Vista de mundo e aspirações de antianos, o domínio potencial da metalurgia pelos Atlantes contribui ainda mais para a imagem de sua tecnologia avançada. Embora Platão não mencione explicitamente processos metalúrgicos específicos, as descrições de seus armamentos e ferramentas sugerem um alto nível de habilidade no trabalho com metais. O trabalho de metal avançado exigiria o desenvolvimento de técnicas sofisticadas para fundição, refino e moldando metais em ferramentas e armas. A produção de bronze, por exemplo, requer uma compreensão significativa dos processos químicos e o controle de altas temperaturas. Isso teria sido um fator crítico em sua capacidade de criar ferramentas para agricultura, construção e guerra. A produção de ligas de bronze superior, mais durável e resiliente do que as ligas anteriores de bronze, pode ter contribuído significativamente para suas proezas militares e vantagem tecnológica sobre outras civilizações. As capacidades marítimas dos Atlantes são outra prova de suas habilidades tecnológicas. Seu império, conforme descrito por Platão, se estendeu por uma vasta área, sugerindo sofisticadas habilidades de navegação e tecnologia de construção de navios. A construção de embarcações navegáveis capazes de realizar longas viagens pelo oceano exigiria uma experiência avançada de carpintaria, engenharia e navegação. Considere as complexidades do design do navio, a necessidade de cascos robustos, velas confiáveis, sistemas de navegação eficazes e meios de propulsão eficientes. O domínio desses elementos está implícito na descrição de Platão de seu vasto império marítimo. Talvez eles tenham desenvolvido técnicas aprimoradas de navegação, como navegação celestial ou cartografia avançada, que lhes permitiam traçar seu curso em grandes distâncias com precisão impressionante. As descrições da Guerra Atlante também destacam sua tecnologia avançada. Platão refere-se a exércitos e armas altamente organizados, sugerindo avanços em tecnologia e organização militar. A eficácia de seus militares teria sido influenciada por fatores como a qualidade de suas armas, a eficiência de suas táticas e a eficácia de sua logística. A produção de armas superiores, como espadas e lanças de bronze, pode ter-lhes proporcionado uma vantagem crucial nos conflitos. Sua compreensão sofisticada da engenharia provavelmente se estendeu à criação de armas e fortificações de cerco, melhorando suas capacidades militares. Sua capacidade de implantar efetivamente seus exércitos em extensos territórios fala de sistemas de logística e comunicação altamente organizados que permitiram implantação rápida e reabastecimento eficiente. Além dessas realizações tecnológicas concretas, podemos especular sobre outros possíveis avanços com base em nossa compreensão do desenvolvimento tecnológico. A possibilidade de um sistema desenvolvido de escrita e manutenção de registros parece provável, dada a escala e a complexidade de seu império. Isso teria permitido a administração eficiente, manutenção de registros e preservação do conhecimento. O desenvolvimento de um sistema de calendário preciso teria ajudado na agricultura e na organização de atividades sociais. Os avanços em matemática e astronomia podem ter-lhes fornecido ferramentas para navegação, arquitetura e outros empreendimentos científicos. Ao considerar as capacidades tecnológicas da Atlantis, é essencial reconhecer que o relato de Platão é uma mistura de fato histórico, comentário filosófico e narrativa imaginativa. Devemos ter cuidado ao interpretar suas descrições e evitar romantizar ou exagerar suas realizações tecnológicas além do que é razoavelmente sugerido pelas evidências. No entanto, mesmo com essa ressalva, as descrições da tecnologia atlante apontam para um nível notável de sofisticação e engenhosidade, provocando a imaginação e estimulando mais investigação sobre a natureza dessa civilização lendária. O mistério da Atlantis continua a inspirar admiração e admiração, pressionando-nos a considerar os limites do potencial humano e as possíveis realizações tecnológicas das culturas passadas. O legado da Atlântida, embora envolto em mito e mistério, serve como um testemunho da engenhosidade humana e a infinita capacidade de inovação. Ao estudar outras civilizações antigas e analisar cuidadosamente o relato de Platão, podemos vislumbrar as notáveis realizações tecnológicas dos Atlantes e obter uma apreciação mais profunda pela história de civilização humana. O apelo duradouro da Atlântida decorre da possibilidade tentadora de que uma civilização capaz de tais feitos impressionantes já existisse, deixando para trás um legado de maravilha tecnológica.
O relato de Platão sobre a morte de Atlantes é dramático, um evento cataclísmico que envolveu a ilha e sua civilização nas profundezas do oceano. Enquanto os detalhes estão envoltos no mito, a pura escala da destruição descrita convida especulações sobre as causas subjacentes. Várias teorias tentam explicar o desaparecimento repentino e completo dessa sociedade tecnologicamente avançada, cada uma com base em diferentes disciplinas científicas e interpretações da narrativa de Platão. Uma teoria proeminente se concentra no poder devastador de desastres naturais, especificamente erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. As erupções vulcânicas, com sua capacidade de destruição generalizada, representam uma explicação convincente para a súbita queda de Atlantes. A erupção de Thera, Santorini moderna, no mar Egeu por volta de 1600 AC serve como um exemplo potente. Esse evento cataclísmico, uma das maiores erupções vulcânicas da história registrada, causou tsunamis maciços que devastaram assentamentos costeiros em todo o Mediterrâneo. O impacto de uma erupção tão poderosa seria imenso, desencadeando terremotos, enviando cinzas vulcânicas e pedra-pomes chovendo em uma ampla área e gerando tsunamis devastadores capazes de engolir regiões costeiras inteiras. As semelhanças entre os efeitos da erupção de Thera e as descrições de Platão da destruição de Atlantes levaram alguns pesquisadores a propor que a erupção Thera, ou um evento semelhante, poderia ser a causa subjacente da morte de Atlantes. A pura escala da erupção Thera serve como um lembrete gritante do poder destrutivo da natureza. A erupção ejetou cerca de 60 quilômetros cúbicos de material na atmosfera, mergulhando a região circundante na escuridão e causando devastação generalizada. Estima-se que os tsunamis resultantes atinjam alturas de até 30 metros, capazes de inundar até os assentamentos costeiros mais bem fortificados. O impacto imediato da erupção teria sido catastrófico, enterrando assentamentos sob camadas de cinzas e pedra-pomes vulcânicas, destruindo a infraestrutura e reivindicando inúmeras vidas. Os efeitos a longo prazo teriam sido igualmente devastadores, alterando a paisagem, contaminando o suprimento de água e impactando a produção agrícola, tornando a região inabitável por um período prolongado. A possibilidade de que uma erupção vulcânica semelhante, ou até maior, pudesse ter destruído uma civilização costeira florescente como Atlantes é certamente plausível. A evidência geológica que apoia a teoria da erupção vulcânica está na identificação de assentamentos minoicos enterrados sob cinzas e pedra-pomes vulcânicas após a erupção Thera. As semelhanças entre a destruição desses assentamentos e as descrições de Platão de Atlantes acrescentam mais peso à teoria. Os minoicos, uma civilização da Idade do Bronze baseada em Creta, tinham uma cultura altamente desenvolvida e infraestrutura sofisticada, comparável em alguns aspectos da descrição de Platão da Atlantes. Sua destruição, causada pela erupção Thera, fornece um exemplo do mundo real de como uma civilização costeira tecnologicamente avançada pode ser totalmente destruída por um poderoso desastre natural. Uma investigação mais aprofundada sobre outras zonas vulcânicas e formações geológicas poderia esclarecer mais a possibilidade de que eventos semelhantes em outros lugares contribuíram para o desaparecimento de outras civilizações antigas. No entanto, simplesmente conectar a erupção Thera à queda da Atlantes é uma simplificação. Embora a escala de destruição causada pela erupção Thera seja inegável, identificar a localização exata da Atlantes permanece uma questão de um debate considerável. As descrições de Platão são imprecisas, oferecendo pouco em termos de coordenadas geográficas concretas. Assim, a conexão entre Thera e Atlantes repousa sobre evidências circunstanciais e interpretações da narrativa um tanto alegórica de Platão. As incertezas geográficas, combinadas com a falta de evidências arqueológicas conclusivas que ligam especificamente Atlantes a Thera, deixam espaço para explicações alternativas do destino de Atlantes. Outra teoria convincente se concentra no papel potencial dos terremotos na destruição de Atlantes. Terremotos, particularmente aqueles que ocorrem ao longo de linhas de falha ativas, podem causar devastação generalizada, resultando em subsidência redonda, tsunamis e a destruição da infraestrutura. As regiões costeiras são particularmente vulneráveis aos efeitos combinados de terremotos e tsunamis, com potencial de perda maciça de vidas e a submersão completa dos assentamentos costeiros. Um poderoso terremoto poderia facilmente ter devastado uma civilização costeira como Atlantes, desencadeando destruição generalizada e potencialmente levando ao seu eventual desaparecimento sob as ondas. O impacto de um poderoso terremoto em uma civilização costeira seria multifacetado. O tremor em si pode causar danos generalizados a edifícios e infraestrutura, enquanto a subsidência do solo resultante pode levar à inundação de áreas costeiras. Um grande terremoto também pode desencadear tsunamis, compondo ainda mais a destruição.
A combinação desses efeitos pode facilmente sobrecarregar até uma civilização altamente tecnologicamente avançada, levando ao seu colapso completo. As evidências de outras civilizações antigas afetadas pelos terremotos confirmam o imenso potencial destrutivo desses eventos. A análise cuidadosa dos registros geológicos e o estudo de relatos antigos de terremotos fornecem dados cruciais para entender seu papel na formação da história humana. A conexão potencial entre a atividade sísmica e o desaparecimento da Atlantis merece uma investigação mais aprofundada. Além disso, tsunamis, ondas maciças geradas por terremotos subaquáticos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra submarinos poderiam ter desempenhado um papel crucial na destruição de Atlantis. O imenso poder dos tsunamis, capaz de varrer grandes distâncias e inundar regiões costeiras, poderia ter impressionado até as defesas mais robustas. A possibilidade de que um grande tsunami, desencadeado por um terremoto ou erupção vulcânica, possa ter submerso completamente uma cidade costeira como Atlantis é muito realista, dado o poder destrutivo desses eventos. Os tsunamis podem causar danos catastróficos à infraestrutura costeira, levando à destruição completa de edifícios, estradas e outros elementos vitais de uma civilização. Seu impacto é amplificado ainda mais pela natureza imprevisível de sua chegada, oferecendo pouco tempo para evacuação ou preparação. A repentina inundação de áreas costeiras teria levado a uma imensa perda de vidas e a submersão completa dos assentamentos. O registro histórico está cheio de exemplos de tsunamis devastadores, que causaram imensa destruição e perda de vidas. Esses eventos servem como lembretes poderosos do poder destrutivo da natureza e da vulnerabilidade da civilização humana diante de tais forças. A possibilidade de que uma combinação desses desastres naturais, uma erupção vulcânica desencadeie um terremoto e o tsunami subsequente, poderia ter causado a destruição da Atlantis não pode ser negligenciada. Os efeitos sinérgicos desses eventos catastróficos teriam sido imensos, produzindo destruição generalizada muito além do que qualquer evento poderia alcançar por conta própria. A força combinada de um terremoto, uma erupção vulcânica e um tsunami devastador teriam representado um desafio quase intransponível até mesmo a civilização mais avançada, deixando pouca chance de sobrevivência ou recuperação. A possibilidade de que essa confluência de eventos devastadores foi a causa da destruição da Atlantis é uma teoria convincente que merece uma investigação mais aprofundada. As teorias em torno da morte da Atlantis destacam a vulnerabilidade até das civilizações mais avançadas às forças da natureza. Embora as proezas tecnológicas dos Atlantes sejam impressionantes, isso empalidece em comparação com o imenso poder de eventos geológicos, como erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. A história da Atlantis, portanto, serve como um lembrete potente do lugar da humanidade no mundo natural e a importância de entender e respeitar as forças poderosas que moldam nosso planeta. O mistério em torno da Atlantis continua a inspirar curiosidade, mas também ressalta a humilhante realidade de nossa suscetibilidade ao potencial destrutivo da natureza. O fascínio duradouro pela Atlantis não é apenas uma prova da imaginação humana, mas também um reflexo de nossa busca contínua de entender nosso passado e aprender com os sucessos e falhas das civilizações passadas. O legado da Atlantis serve como um lembrete comovente da impermanência das criações humanas e do poder duradouro do mundo natural. Capítulo 2. Atlantis em mitologia e lenda. O fascínio duradouro da Atlantis se estende muito além de Platão. Diálogos. A narrativa de uma civilização tecnologicamente avançada engolida pelo mar ressoou profundamente entre as culturas, encontrando ecos e reinterpretações em diversas mitologias e tradições folclóricas. Embora o relato de Platão forneça a versão mais conhecida, os elementos fundamentais de uma civilização poderosa e baseada na ilha com conhecimento avançado e seu desaparecimento repentino e catastrófico emergiram independentemente ou talvez difundidos em vários contextos culturais, sugerindo um poderoso arquétipo que reflete as ansiedades da humanidade sobre desastres naturais e a fragilidade da civilização. Em muitas culturas indígenas em todo o mundo, existem narrativas descrevendo cidades ou ilhas submersas. Essas histórias, muitas vezes passadas por gerações oralmente, frequentemente apresentam sociedades avançadas que desapareciam sob as ondas, às vezes devido à ira divina, cataclismo natural ou atos de arrogância. Os paralelos com a Atlantis platônica estão impressionantes, provocando investigação acadêmica sobre possíveis conexões e a possibilidade de uma fonte antiga compartilhada ou surgimento independente de ansiedades e mitos semelhantes. Por exemplo, em várias tradições das ilhas do Pacífico, abundam as lendas de ilhas prósperas que afundavam sob o oceano. Os maores da Nova Zelândia contam histórias de terras e cidades submersas, geralmente associando-as a deuses poderosos ou eventos sobrenaturais.
Essas narrativas variam muito em detalhes, mas o tema central de uma civilização perdida e avançada desaparecendo nas profundezas persiste, ressoando com os elementos centrais do mito da Atlantis. As semelhanças podem ser um reflexo de uma experiência humana comum, o medo de desastres naturais repentinos e a perda de sociedades prósperas para forças poderosas da natureza. O oceano, uma fonte de sustento e perigo, torna-se um símbolo poderoso nessas narrativas, agindo como uma força vital e um agente destrutivo capaz de engolir civilizações inteiras. Além disso, essas narrativas geralmente servem como contos de advertência, enfatizando a importância de respeitar o mundo natural e evitar ações que possam provocar a ira dos deuses ou a fúria da natureza. As tradições celtas da Europa também contêm ecos do mito da Atlantis. As lendas das cidades e ilhas submersas são encontradas no folclore de vários grupos celtas, frequentemente retratando essas terras perdidas como possuindo conhecimento avançado ou poderes mágicos. Essas terras perdidas são frequentemente associadas a heróis antigos, reis poderosos ou seres sobrenaturais. Embora esses contos não tenham os detalhes científicos frequentemente associados ao relato de Platão, eles compartilham um núcleo temático de uma civilização tecnologicamente avançada e culturalmente rica, sofrendo um fim catastrófico e desaparecendo sob as ondas. Essa ressonância fala do poder duradouro do mito, transcendendo limites culturais específicos e encontrando expressão em diversas estruturas mitológicas. A natureza cíclica de alguma mitologia celta, com ênfase no renascimento e renovação, também pode oferecer outra lente através da qual ver a narrativa da Atlantis, sugerindo a possibilidade do eventual rei-minegador da cidade. Mudando-se para as Américas, várias culturas indígenas têm suas próprias versões de terras submersas e civilizações poderosas que desapareceram, geralmente ligando esses eventos a grandes inundações ou intervenções divinas. Em algumas tradições mesoamericanas, por exemplo, os mitos falam de cidades poderosas sendo engolidas pelo mar ou inundadas por inundações, espelhando a essência do mito da Atlantis. Essas histórias, transmitidas por gerações, destacam a prevalência de tais narrativas em culturas amplamente separadas. As semelhanças, embora não sejam necessariamente empréstimos diretos, sugerem uma resposta humana compartilhada ao poder da natureza e ao medo de eventos catastróficos, uma preocupação compartilhada que encontra expressão artística e mitológica no tema recorrente de uma civilização perdida, submersa sob as ondas. Ele enfatiza a universalidade da ansiedade humana em relação a desastres naturais e a vulnerabilidade até das sociedades mais avançadas. As semelhanças entre essas diversas narrativas não são meramente coincidentes. O tema recorrente de uma civilização da ilha tecnologicamente avançada destruída por eventos catastróficos sugere um arquétipo fundamental, uma história que reflete as profundas ansiedades profundas da humanidade sobre a fragilidade da civilização e o poder esmagador das forças naturais. Este arquétipo pode ter várias origens possíveis. Pode estar enraizado em eventos históricos reais, como desastres naturais em larga escala que eliminaram os antigos assentamentos costeiros, que então se tornaram incorporados em tradições orais e mitos posteriores. Como alternativa, as semelhanças podem surgir de um processo de difusão cultural, onde as histórias de uma civilização perdida se espalham por vastas distâncias ao longo do tempo, evoluindo e se adaptando aos seus novos contextos culturais. A disseminação transcultural do mito da Atlantis fala do poder da narrativa e da tendência humana de criar narrativas que expliquem e processem ansiedade sobre o passado e o desconhecido. O fascínio duradouro pela Atlantis reflete uma profunda necessidade humana de entender o mundo e entender nosso lugar dentro da grande tapeçaria da história. A persistência desse mito entre os continentes e as culturas sugere uma ressonância mais profunda dentro do inconsciente coletivo, uma compreensão compartilhada de nossa vulnerabilidade diante de forças poderosas além do nosso controle. O estudo do mito da Atlantis em diferentes culturas fornece uma visão inestimável da história da mitologia e do poder duradouro da narrativa. Ao examinar as variações e pontos em comum em diferentes versões, os pesquisadores podem obter uma compreensão mais profunda das maneiras pelas quais as sociedades humanas tentaram compreender e lidar com as complexidades de seus passados e os mistérios do mundo natural. As diversas recontagens do mito da Atlantis não são simplesmente histórias divertidas, são artefatos culturais poderosos, refletindo as ansiedades, aspirações e valores das sociedades que as passaram por gerações. As semelhanças sugerem uma experiência humana compartilhada, uma vulnerabilidade comum às forças da natureza e um desejo de entender e entender essas forças. Além dos paralelos específicos, a prevalência transcultural de mitos da cidade submersa ressalta uma preocupação humana universal, o medo da perda catastrófica. Seja uma erupção vulcânica, terremoto ou tsunami, esses desastres naturais historicamente causaram imensa destruição e deslocamento. O mito da Atlantis, portanto,
pode ser visto como uma expressão poderosa desse medo primordial. A lenda serve como um lembrete potente da vulnerabilidade até das civilizações mais avançadas aos caprichos imprevisíveis da natureza. Essa ansiedade compartilhada, expressa de maneira diferente em vários contextos culturais, une a humanidade através de uma experiência comum de admiração, maravilha e medo diante do imenso e às vezes devastador poder do mundo natural. Além disso, as variações encontradas nos mitos destacam a adaptabilidade da narrativa. A estrutura narrativa básica, uma civilização tecnologicamente avançada destruída por um cataclismo, é prontamente adaptada e reinterpretada para se adequar a estruturas e valores culturais existentes. Essa adaptabilidade é uma prova do poder duradouro da história e sua capacidade de ressoar com diversos públicos em diferentes períodos históricos e locais geográficos. As várias versões do mito não são simplesmente cópias de um único original, mas expressões independentes de uma preocupação humana compartilhada, destacando o poder da narrativa de traduzir valores e ansiedades culturais ao longo do tempo e do espaço. Os elementos centrais do mito: uma civilização utópica, tecnologia avançada e uma queda repentina e devastadora são prontamente reinterpretadas e recontextualizadas para refletir valores e crenças culturais específicas. Por fim, o estudo da Atlantis em diversos mitos culturais revela uma verdade mais profunda sobre a natureza humana, nossa capacidade de criatividade e vulnerabilidade. A história de uma civilização perdida serve como um reflexo de nossas ansiedades e um testemunho de nossa capacidade de criar narrativas convincentes que lidam com essas ansiedades, proporcionando significado e conforto diante do desconhecido. As diversas interpretações do mito da Atlantis iluminam a interconectividade das culturas humanas, as experiências compartilhadas que transcendem limites geográficos e períodos históricos e o poder duradouro da narrativa para moldar nossa compreensão do mundo. A presença contínua do mito entre as culturas reforça seu potente valor simbólico como um conto de advertência, um testemunho do poder da natureza e um reflexo da busca contínua da humanidade de entender nosso lugar no mundo. O fascínio duradouro da Atlantis está não apenas no mistério de sua existência potencial, mas em sua capacidade de refletir e articular nossos medos e aspira mais profundos. Íons como espécie. O fascínio duradouro pela Atlantis impactou profundamente os esforços artísticos e literários ao longo dos séculos. Desde as primeiras alusões à cidade em textos clássicos a romances e filmes contemporâneos, a Atlantis serviu como uma musa poderosa, inspirando uma gama diversificada de interpretações criativas. Essas representações refletem não apenas o entendimento em evolução do próprio mito, mas também os valores e ansiedades culturais dos períodos de tempo em que foram criados. Os diálogos de Platão, embora não sejam explicitamente descritivos da arte ou da arquitetura atlantes, forneceram uma base para interpretações artísticas subsequentes. Suas descrições de palácios opulentos, canais intrincados e proezas tecnológicas avançadas provocaram a imaginação de artistas e escritores, levando a representações muito diferentes com base em perspectivas individuais e estilos estéticos predominantes. O Renascimento, com seu interesse renovado pela antiguidade clássica, viu um ressurgimento do interesse na Atlantis. Os artistas, influenciados pela redescoberta de textos e artefatos clássicos, começaram a interpretar visualmente as descrições platônicas. Pinturas e esculturas desta época geralmente descrevem Atlantis como uma cidade majestosa e idealizada, refletindo os ideais renascentistas de beleza, harmonia e potencial humano. No entanto, o retrato da Atlantis não era uniforme. As primeiras representações geralmente se inclinavam para uma visão romantizada da cidade perdida. Os artistas enfatizaram a grandeza e a sofisticação da arquitetura atlante, retratando-a como uma sociedade utópica com capacidades tecnológicas avançadas, superando em muito algo conhecido na época. Essa idealização frequentemente refletia as aspirações do Renascença para o progresso e o avanço da sociedade, projetando suas próprias esperanças e sonhos na cidade mítica. A majestosa escala das estruturas atlantes, como imaginada por artistas renascentistas, ecoou os ambiciosos projetos arquitetônicos do período, enquanto a representação da tecnologia avançada refletia o fascínio da época pela inovação científica. A era romântica, com ênfase na emoção, imaginação e sublime, trouxe uma nova dimensão à representação artística da Atlantis. Os artistas românticos estavam menos preocupados com a precisão histórica e mais interessados em evocar um senso de mistério, admiração e admiração. Suas representações geralmente apresentavam paisagens dramáticas, iluminação evocativa e elementos do sobrenatural, retratando Atlantis como um lugar de beleza e perigo, refletindo o fascínio romântico pelo poder indomável da natureza. O sublime, um conceito central para a estética romântica, encontrou uma expressão poderosa em representações da Atlantis como uma cidade engolida pelo mar,
destacando o poder inspirador do mundo natural e a fragilidade da civilização humana. Os artistas enfatizaram o impacto emocional da cidade perdida, criando uma sensação de melancolia e desejando uma idade de ouro perdida. A era vitoriana viu uma proliferação de narrativas fictícias incorporando Atlantes, refletindo o fascínio da época pela exploração, aventura e desconhecido. Os autores costumavam colocar suas narrativas fictícias no contexto de uma estrutura científica ou pseudocientífica, tentando racionalizar o mito dentro de uma estrutura de conhecimento estabelecido ou conceitos científicos recém-desenvolvidos, como evolução e geologia. Essas narrativas frequentemente retratavam Atlantes como uma civilização com realizações tecnológicas significativas, mas também destacaram suas falhas e eventual queda, muitas vezes fornecendo contos moralizantes que refletiam as ansiedades sociais e políticas da sociedade vitoriana. Atlantes tornou-se um cenário para histórias de aventura, exploração e até narrativas coloniais, refletindo o alcance e as ambições do Império Britânico. Os séculos 20 e 21 testemunharam uma diversificação adicional de interpretações artísticas e literárias da Atlantes. A ascensão dos gêneros de ficção científica e fantasia forneceu novos caminhos para explorar o mito, com os autores frequentemente incorporando elementos da tecnologia de ficção científica, mitologia e fantasia em suas narrativas. Essas interpretações frequentemente exploravam as implicações éticas da tecnologia avançada e os perigos potenciais do progresso científico desmarcado, refletindo as ansiedades de um mundo tecnologicamente avançado que lida com as possíveis consequências de suas invenções. Nessas narrativas, a Atlantes costumava servir como um aviso, destacando o potencial de autodestruição através da arrogância e a importação. NCE de responsabilidade ambiental. Filmes e videogames adotaram um cenário mítico, muitas vezes misturando elementos de ficção científica, aventura e ação, moldando ainda mais a percepção do público e criando novas interpretações artísticas da cidade perdida. A representação dos próprios Atlantes também evoluiu ao longo da história. As primeiras representações geralmente os retratavam como figuras idealizadas, refletindo os ideais estéticos de seu tempo. As representações renascentistas geralmente se assemelhavam a esculturas gregas clássicas, enfatizando a beleza e a perfeição. Na arte romântica, eles podem ser retratados como seres etéreos, imbuídos de uma sensação de mistério e sobrenatural. No entanto, mais representações contemporâneas mostram maior diversidade, refletindo uma compreensão mais ampla da diversidade humana e o potencial de uma civilização complexa e multifacetada. As representações artísticas e literárias da tecnologia da Atlantes também refletem os avanços tecnológicos e as ansiedades de suas respectivas épocas. Os artistas renascentistas podem ter descrito maravilhosos mecânicos simples, refletindo a ingenuidade da época. As representações posteriores, particularmente na ficção científica, mostram tecnologias muito mais sofisticadas, incluindo fontes de energia e armas muito além das capacidades da civilização humana. Essas representações geralmente refletem as ansiedades em torno das consequências éticas e ambientais do desenvolvimento tecnológico desmarcado, mostrando o poder e o perigo inerentes à tecnologia avançada. O envolvimento artístico e literário com Atlantes demonstra o poder duradouro do mito. Não é uma entidade estática, mas uma lenda viva, em constante evolução e se adaptando aos valores e ansiedades culturais de cada época. As interpretações artísticas e literárias da Atlantes refletem não apenas a imaginação de artistas e escritores, mas também o contexto cultural em que foram criados. Através dessas interpretações, o mito da Atlantes continua a cativar e inspirar, moldando nossa compreensão da história, mitologia e condição humana. A capacidade do mito de ressoar em diversas culturas e períodos históricos fala de seu poder inerente a simbolizar as esperanças, medos e aspirações da humanidade, destacando nosso fascínio contínuo por um mundo perdido e potencialmente redescoberto. A análise do retrato de arte e literatura de Atlantes revela uma interação fascinante entre mito e realidade, imaginação e história. Artistas e escritores usaram a lenda como uma tela para expressar os valores culturais, ansiedades e avanços tecnológicos de seus próprios tempos. Os retratos em mudança da sociedade atlante, sua tecnologia e sua morte definitiva refletem as preocupações em evolução da humanidade em relação ao progresso, administração ambiental e as consequências da ambição sem controle. Ao examinar essas interpretações artísticas e literárias, adquirimos um entendimento mais profundo não apenas do mito da Atlantes, mas também da imaginação humana e de sua capacidade de moldar e remodelar narrativas que ressoam ao longo do tempo. A popularidade duradoura da Atlantes na arte e na literatura sublinha o potente simbolismo da lenda. O mito serve como uma metáfora poderosa para a fragilidade da civilização, o poder da natureza e os perigos da ambição sem controle.
A tecnologia avançada imaginada da cidade geralmente reflete os avanços tecnológicos de sua era de interpretação artística, refletindo tanto a emoção sobre o progresso quanto a apreensão sobre suas possíveis consequências. Atlantis, retratado como utopia ou um conto de advertência, continua a servir como reflexo poderoso das esperanças e medos humanos, aspirações e ansiedades, tornando um assunto rico para exploração artística e literária em andamento. O fascínio persistente pela lenda garante que a história da Atlantis, em todas as suas variações, continue a inspirar e envolver gerações vindouras. Seu apelo duradouro está em sua capacidade de se adaptar e evoluir, espelhando a busca contínua da humanidade de entender seu lugar no mundo e as complexidades de sua história. O legado duradouro de Atlantis se estende muito além de textos antigos e pinturas renascentistas. Os séculos 20 e 21 testemunharam um notável ressurgimento do interesse na cidade perdida, alimentada por avanços na tecnologia, em evolução dos valores culturais e um fascínio renovado pelos mistérios do passado. Interpretações modernas da Atlântida foram além de simples representações romantizadas, abraçando uma complexidade que reflete o Nath multifacetado. Uri do nosso próprio tempo. Na ficção contemporânea, a Atlantis se tornou um cenário versátil, capaz de acomodar uma gama diversificada de narrativas. Os autores se inspiraram na conta original de Platão, mas também se adaptaram e reimaginaram livremente o mito para se adequar aos seus próprios propósitos. Alguns romances retrataram Atlantis como uma sociedade utópica, caracterizada por avanços tecnológicos e uma relação harmoniosa com a natureza. Essas narrativas geralmente servem como contos de advertência, explorando as consequências da arrogância e os perigos do progresso sem controle. O colapso da Atlantis, nessas histórias, serve como um aviso contra a destruição ambiental e os dilemas éticos associados à inovação científica. Outras obras de ficção contemporânea retratam Atlantis como um lugar sombrio e misterioso, cheio de segredos ocultos e tecnologias esquecidas. Essas narrativas geralmente exploram temas de poder, corrupção e aspectos mais sombrios da natureza humana. Atlantis se torna um cenário para aventuras emocionantes, mistérios de suspense e até histórias de horror, refletindo um fascínio mais amplo pelo desconhecido e pelo potencial de maravilha e perigo nas profundezas do oceano. A influência da Atlantis se estende além da literatura para abranger cinema e televisão. Numerosos filmes e programas de televisão apresentaram a Cidade Perdida, adaptando o mito a vários gêneros, desde ficção científica e fantasia até ação de aventura e drama histórico. Essas adaptações geralmente enfatizam o espetáculo visual da Atlantis, mostrando sua grandeza imaginada e realizações tecnológicas. A tecnologia CGI permite que os cineastas criem representações visualmente impressionantes da Cidade Perdida, alimentando ainda mais sua popularidade e moldando a percepção do público. Frequentemente, essas adaptações cinematográficas incorporam elementos de maravilha e cautela, destacando os benefícios e perigos potenciais da tecnologia avançada e a importância de respeitar o mundo natural. Os videogames também aproveitam o mito da Atlantis, oferecendo aos jogadores a oportunidade de explorar a cidade perdida em ambientes interativos. Esses jogos frequentemente combinam elementos de exploração, solução de quebra-cabeças e combate, criando experiências imersivas que atendem a uma ampla gama de interesses. Muitas representações de videogames da Atlantis enfatizam sua tecnologia avançada, permitindo que os jogadores descubram e utilizem armas sofisticadas, máquinas e fontes de energia. A natureza interativa dos videogames permite que os jogadores se envolvam ativamente com o mito, moldando suas próprias interpretações da Cidade Perdida e de seus habitantes. A narrativa gamificada permite exploração de temas de impacto e consequência ambiental de uma maneira envolvente e muitas vezes instigante. Os jogadores geralmente se veem pesando dilemas éticos e fazendo escolhas que afetam a narrativa, levando a uma compreensão mais profunda das complexidades do mito. Além da ficção, a Atlantis apareceu em várias outras mídias, incluindo documentários, exposições de arte e até composições musicais. Essas diversas interpretações refletem o apelo duradouro do mito e sua capacidade de ressoar com o público em diferentes culturas e períodos de tempo. Os documentários exploram as teorias científicas em torno da Atlantis, apresentando evidências e argumentos a favor e contra sua existência. Exposições de arte mostram interpretações da Atlantis de várias perspectivas artísticas, destacando a diversidade criativa inspirada na lenda. As composições musicais podem evocar a atmosfera da Atlantis, usando o som para capturar sua beleza, mistério e destino trágico imaginados. As interpretações modernas da Atlantis geralmente refletem preocupações e ansiedades contemporâneas. Temas de ambientalismo, desenvolvimento sustentável e os perigos potenciais do avanço tecnológico não controlado são frequentemente explorados.
Muitas representações modernas usam Atlantis como um conto de advertência, alertando contra as consequências de ignorar o equilíbrio ecológico e a importância de respeitar os limites da intervenção humana. Da mesma forma, as narrativas modernas frequentemente examinam as complexidades da civilização humana, questionando nossas próprias estruturas, valores e aspirações sociais. O mito serve como um espelho refletindo nossos próprios pontos fortes e fracos, nosso potencial para grande conquista e insuficiência catastrófica. A tecnologia avançada frequentemente retratada no Atlantis moderno reflete nosso fascínio pelo progresso tecnológico, juntamente com a consciência de suas possíveis desvantagens, como a destruição ambiental, desigualdade social e os desafios éticos representados por avanços científicos. Além disso, as interpretações modernas refletem uma crescente consciência da natureza diversa das culturas e sociedades humanas. As representações da sociedade atlante geralmente mostram uma estrutura social complexa, com uma rica herança cultural e diversas perspectivas entre seus habitantes. Isso reflete uma sensibilidade contemporânea à diversidade cultural e ao reconhecimento de que as civilizações não são entidades monolíticas. A persistência do mito da Atlantis na mídia moderna destaca seu poder e relevância duradouros. Serve como um símbolo poderoso de potencial perdido, conhecimento esquecido e o fascínio humano duradouro pelo desconhecido. O apelo duradouro da Atlantis reside não apenas em seu status lendário, mas também em sua capacidade de refletir e refletir nossas próprias esperanças, medos e aspirações. Ao examinar essas interpretações modernas, adquirimos um entendimento mais profundo não apenas do próprio mito, mas também dos valores culturais e das ansiedades em evolução de nosso próprio tempo. As várias interpretações contemporâneas da Atlantis, na literatura, cinema, videogame e outras mídias, demonstram a adaptabilidade contínua da lenda e seu profundo impacto na imaginação humana. Cada adaptação reflete o contexto cultural e tecnológico de sua criação, oferecendo uma lente única através da qual examinar o fascínio contínuo por essa civilização perdida. A persistência do mito fala de uma necessidade humana mais profunda de lidar com questões de mordomia ambiental, progresso tecnológico e complexidades da própria sociedade humana. Atlantis continua sendo um símbolo poderoso, uma tela em branco na qual projetamos nossas esperanças, medos e curiosidade duradoura sobre o mundo e nosso lugar dentro dele. Seja um paraíso utópico ou um conto de advertência do colapso social, Atlantis continua a inspirar empreendimentos criativos, incentivando-nos a contemplar as possibilidades do passado e as responsabilidades do futuro. A exploração e reinterpretação em andamento da mito da Atlântida garantem sua relevância contínua para as próximas gerações. O fascínio duradouro pela Atlantis transcende a mera curiosidade histórica. Ele entra em uma necessidade humana profunda de lidar com questões fundamentais sobre poder, progresso e fragilidade da civilização. A ressonância persistente do mito entre culturas e séculos fala de seu poder simbólico inerente, agindo como um espelho refletindo nossas ansiedades e aspirações. Um elemento-chave que contribui para o apelo duradouro da Atlantis é sua potente representação de arrogância. O relato de Platão, embora possivelmente alegórico, retrata uma sociedade que, apesar de suas proezas tecnológicas, sucumbe finalmente sua própria arrogância e conflitos internos. Isso ressoa com inúmeras narrativas ao longo da história humana, lembrando-nos os perigos da ambição sem controle e a importância da humildade diante do poder. A ascensão e queda dos impérios, a natureza cíclica da história e o potencial para até as civilizações mais avançadas desmoronarem sob seu próprio peso são todos espelhados no destino da Atlantis. A lenda também serve como um aviso potente sobre a espada de dois gumes de avanço tecnológico. A Atlantis é frequentemente retratada como possuindo tecnologia incrivelmente avançada, superando qualquer coisa conhecida no tempo de Platão e até superando a nossa em muitas contas ficcionais. Esse status tecnológico avançado destaca o potencial para progresso extraordinário e destruição devastadora. O mito questiona implicitamente se a supremacia tecnológica é uma garantia de sucesso social ou mesmo sobrevivência. A destruição da Atlantis, seja por desastre natural ou conflito interno alimentado por arrogância tecnológica, serve como um lembrete constante das possíveis consequências do desenvolvimento tecnológico descontrolado e das considerações éticas que devem acompanhar o progresso. Alimentando ainda mais a longevidade do mito é sua ambiguidade inerente. A falta de evidências arqueológicas concretas permite múltiplas interpretações, cada uma refletindo as preocupações e valores predominantes do intérprete. Para alguns, a Atlantis representa um paraíso perdido, uma sociedade utópica que alcançou um nível de harmonia social e domínio tecnológico além da nossa atual compreensão.
Essa interpretação geralmente serve como fonte de inspiração, um lembrete do potencial de desempenho humano e a possibilidade de um futuro melhor. As imagens de uma sociedade tecnologicamente avançada, mas pacífica, continuam a manter um forte apelo para aqueles que procuram ideais de um mundo mais justo e sustentável. Por outro lado, muitos veem Atlantis como um conto de advertência, um aviso contra os perigos do poder sem controle, a destruição ambiental e o potencial do colapso da sociedade. Nesta interpretação, a queda da cidade perdida serve como um lembrete gritante das consequências da arrogância, ganância e falha em viver em harmonia com a natureza. Os desastres ambientais frequentemente associados à morte da Atlantis, sejam terremotos, erupções vulcânicas ou até danos ambientais autoinfligidos, servem como símbolos poderosos das consequências de desconsiderar o equilíbrio ecológico e a importância das práticas sustentáveis. Essa ressonação se torna particularmente pertinente em nosso contexto contemporâneo, marcado por preocupações com as mudanças climáticas e a degradação ambiental. Além dos temas da arrogância e do progresso tecnológico, o poder duradouro do mito da Atlantis também está enraizado no desejo humano fundamental pelo desconhecido. O mistério em torno de sua localização, seu povo e seu destino final acendem nossa imaginação, alimentando nossa curiosidade e encorajando especulações. Esse sentimento de mistério é amplificado pela falta de prova definitiva da existência da Atlantis, alimentando ainda mais a imaginação de escritores, cineastas e artistas. As questões não respondidas em torno da cidade perdida permitem interpretações e reinterpretações infinitas, cada uma refletindo os contextos culturais e históricos de seus criadores. Essa adaptabilidade contribui significativamente para a relevância duradoura do mito. Além disso, o mito da Atlantis fala do fascínio humano duradouro pelo passado e pela natureza cíclica da história. A lenda sugere que mesmo as civilizações mais avançadas e poderosas não são imunes ao declínio e destruição, um lembrete humilhante de que a história não é uma progressão linear, mas uma série de aumentos e quedas. Esse entendimento da história como um ciclo contínuo de crescimento, deterioração e renovação ressoa profundamente com sociedades em diferentes períodos de tempo, fornecendo uma estrutura para entender a mudança e a impermanência das realizações humanas. O apelo psicológico da Atlantis também é significativo. O mito explora nosso inconsciente coletivo, invocando imagens arquetípicas dos ideais utópicos, paraíso perdido e o fascínio sedutor do desconhecido. A imagem de uma sociedade tecnologicamente avançada fundou sob as ondas fala de nosso fascínio por mundos submersos, tesouros ocultos e os mistérios que estão sob a superfície, literal e metaforicamente. Esse aspecto do mito contribui para o seu apelo duradouro entre as culturas, conectando-se a instintos e ansiedades humanos fundamentais. Além disso, a adaptabilidade do mito da Atlantis permite que ela ressoe continuamente com a mudança dos valores culturais. As interpretações modernas frequentemente incorporam temas de ambientalismo, sustentabilidade e implicações éticas do progresso tecnológico, refletindo preocupações contemporâneas sobre as mudanças climáticas, a justiça social e o uso responsável da tecnologia. Essa integração de questões contemporâneas na narrativa antiga demonstra a notável capacidade do mito de se adaptar a valores e ansiedades sociais em evolução. Ao reformular a história através das lentes das preocupações atuais, o mito continua a envolver e desafiar o público. Em conclusão, o poder duradouro do mito da Atlantis surge de uma potente combinação de fatores. Serve como um símbolo potente da arrogância, um conto de advertência do progresso tecnológico, uma fonte de inspiração para os ideais utópicos e um veículo para explorar questões fundamentais sobre a natureza humana e a natureza cíclica da história. Sua ambiguidade duradoura, sua capacidade de se adaptar à mudança de valores culturais e seu apelo psicológico inerente garantem sua relevância e fascínio contínuos para as próximas gerações. A capacidade do mito de refletir nossas próprias aspirações e ansiedades garante que a busca pela Atlantis, literal e metafórica, continue a capturar a imaginação humana por séculos. Seu poder está não apenas no mistério de sua existência, mas na sua capacidade de espelhar a condição humana atemporal. O fascínio duradouro da Atlantis não é apenas uma questão de solução histórica de quebra-cabeça, é uma prova da implacável busca do espírito humano pelo conhecimento e compreensão. Enquanto a existência física de Atlantis permanece não comprovada, a busca para descobrir a verdade dirigiu inúmeras expedições, alimentou inúmeros livros e inspirou gerações de exploradores e estudiosos. Essa pesquisa, no entanto, requer um equilíbrio delicado, uma mistura de curiosidade fervorosa e rigoroso pensamento crítico. Devemos abordar a lenda com a mente aberta, pronta para considerar todas as possibilidades, mas igualmente equipadas para discernir entre mito e realidade, entre teorias bem apoiadas e especulação fantasiosa.
A jornada para entender Atlantis exige uma exploração abrangente de várias disciplinas. A análise histórica é fundamental, examinando cuidadosamente os textos antigos, examinando seu contexto e considerando os possíveis vieses ou limitações de seus autores. Os diálogos de Platão, a principal fonte da narrativa da Atlantis, devem ser examinados não como um relato histórico definitivo, mas como uma alegoria filosófica, um dispositivo literário que transmite comentários sociais e políticos mais amplos. O exame cuidadoso do idioma utilizado, as estruturas sociais descritas e as mensagens subjacentes transmitidas é fundamental para entender as intenções de Platão. Ele estava realmente descrevendo uma civilização perdida ou usando a história para ilustrar um ponto moral ou político? Esta pergunta forma a base de qualquer envolvimento sério com a lenda. Investigação adicional exige um profundo mergulho em arqueologia e geologia. Muitos sites ao redor do mundo foram propostos como locais em potencial para Atlantis, cada um apresentando um conjunto único de características geológicas e arqueológicas. Esses locais em potencial precisam ser completamente investigados, com métodos científicos rigorosos aplicados para avaliar sua compatibilidade com a descrição de Platão. O uso de tecnologias avançadas como sonar, imagens de satélite e pesquisas geofísicas permite uma compreensão mais abrangente das estruturas submersas e enterradas, potencialmente revelando evidências que podem apoiar ou refutar a existência de uma civilização correspondente à lenda da Atlântida. Os estudos geológicos desempenham um papel crítico na determinação da viabilidade das várias teorias propostas. A possibilidade de eventos cataclísmicos, como erupções vulcânicas, terremotos ou tsunamis, que poderiam ter causado a destruição de uma civilização costeira, deve ser cuidadosamente examinada. Registros geológicos e dados climáticos podem ajudar a determinar a probabilidade de tais eventos e seu potencial impacto no meio ambiente. Esse processo requer não apenas a experiência dos geólogos, mas também a integração de dados da oceanografia, climatologia e outros campos relevantes. Compreender a história geológica de várias regiões ajuda a avaliar a plausibilidade dos locais propostos da Atlantis. Além disso, o estudo da mitologia e da religião comparativa oferece informações valiosas sobre a lenda da Atlantis. A história de Atlantis compartilha semelhanças com outros mitos e lendas de inundação encontrados em várias culturas em todo o mundo, sugerindo uma possível origem comum ou motivos culturais compartilhados. Ao examinar esses paralelos, os estudiosos podem obter uma compreensão mais ampla dos arquétipos e temas refletidos na história da Atlantis e suas possíveis conexões com outras narrativas mitológicas. Essa abordagem comparativa ajuda a determinar o contexto cultural e as possíveis influências históricas por trás da lenda, separando narrativas culturais de potenciais grãos históricos. A busca pela Atlantis não é apenas uma questão de encontrar uma localização física. Trata-se de entender a complexa interação da história, mito e investigação científica. É uma jornada que exige rigor intelectual, um ceticismo saudável em relação a reivindicações sem fundamento e uma disposição de aceitar a possibilidade de que as respostas possam não estar na descoberta de uma cidade perdida, mas no entendimento do fascínio humano duradouro pelo desconhecido. O poder persistente da lenda decorre de sua capacidade de refletir os mais profundos medos e aspirações da humanidade, o medo do colapso social, o desejo de um passado utópico e a sempre presente luta para equilibrar o progresso com a responsabilidade. A ambiguidade inerente à lenda da Atlantis não é uma falha, mas uma fonte de seu apelo duradouro. A ausência de prova definitiva permite uma infinidade de interpretações, cada uma refletindo as perspectivas e preocupações predominantes de diferentes épocas. A maleabilidade da história permite sua adaptação à mudança de valores e ansiedades sociais. Nas épocas anteriores, a Atlantis poderia ter representado um símbolo de energia imperial perdida ou ambição tecnológica. A história geralmente ressoa com preocupações sobre a sustentabilidade ambiental e as implicações éticas do avanço tecnológico. Essa reinterpretação contínua reflete não apenas a evolução de nosso entendimento, mas também a capacidade de mitos poderosos de se adaptar às realidades atuais. A busca duradoura da Atlantis serve como um lembrete potente de que a busca pela verdade é um processo contínuo, não um destino. A jornada em si é tão importante quanto o destino, enriquecendo nossa compreensão da história, mitologia, ciência e condição humana. Mesmo que a cidade física permaneça não descoberta, a busca para entender a lenda avançou significativamente nosso conhecimento em vários campos. Ele estimulou a inovação em técnicas arqueológicas, pesquisas geofísicas e análise histórica. Incentivou a colaboração interdisciplinar, preenchendo a lacuna entre as humanidades e as ciências. As realizações intelectuais e científicas decorrentes da busca pela Atlantis representam um legado significativo, independentemente da resolução final da questão central.
Além disso, a história da Atlantis incorpora o impulso humano de exploração, literal e metafórico. A busca por essa civilização perdida espelhou a curiosidade inata da humanidade, um desejo de entender nosso passado e explorar os limites de nosso potencial. Esse impulso para descobrir mistérios, buscar respostas para perguntas fundamentais sobre nossas origens e nosso futuro, é uma parte central da experiência humana. O fascínio duradouro pela Atlantis, portanto, reflete não apenas um interesse em um evento histórico específico, mas um impulso humano mais profundo de entender nosso lugar no mundo e se esforçar para um futuro melhor. A lenda do Atlantis nos ensina a importância de discernir entre evidências factuais e narrativa imaginativa. Sublinha o significado de empregar pensamento crítico e metodologias sólidas ao examinar narrativas históricas e reivindicações científicas. O valor da rigorosa pesquisa histórica, investigação científica e colaboração interdisciplinar é destacada pelo debate em andamento em torno da Atlantis. A lição não é que a busca pela Atlantis seja inútil, mas que a busca do conhecimento, seja levando descoberta de uma cidade perdida ou a uma compreensão mais profunda da imaginação humana, é inerentemente valiosa. Em conclusão, a busca pela Atlantis, embora possivelmente nunca levasse à descoberta definitiva de uma localização física, tem profundo significado. Serve como uma ilustração poderosa da curiosidade duradoura da humanidade, nossa busca implacável pelo conhecimento e nossa capacidade de adaptação e reinterpretação. A lenda continua a despertar nossa imaginação, alimentar nossas explorações e desafiar nossas perspectivas. Enquanto a existência da Atlântida permanece envolta em incerteza, a jornada para descobrir sua verdade, literal e metafórica, continua sendo um empreendimento vital, lembrando-nos que a busca da compreensão e o refinamento de nossos métodos de investigação são prolongadas duradouros em si mesmas. A história da Atlantis, independentemente da resolução final de sua existência histórica, serve como uma metáfora potente para a aventura humana em andamento da descoberta e o processo contínuo de aprendizado e adaptação às complexidades do mundo ao nosso redor. O mistério permanece, mas a jornada em direção à compreensão enriqueceu profundamente nosso conhecimento e compreensão coletivos. Capítulo 3. Explorando as possibilidades. O mistério duradouro da Atlantis estimulou não apenas a narrativa imaginativa, mas também a rigorosa investigação científica. Enquanto a própria cidade permanece ilusória, a busca para descobrir sua verdade levou a notáveis descobertas e avanços em vários campos científicos. Numerosos locais ao redor do mundo foram propostos como possíveis candidatos a Atlantis, cada um levando uma extensa pesquisa e análise. Essas investigações, embora muitas vezes não produzam prova definitiva da Atlantis, contribuíram significativamente para nossa compreensão das civilizações antigas, processos geológicos e o poder do mito. Um dos locais em potencial mais frequentemente citados é a ilha de Thera, Santorini dos dias de hoje, no mar Egeu. A erupção vulcânica de Thera, estimada em cerca de 1600 AC, foi um evento cataclísmico de imensa escala. A erupção resultou em um enorme tsunami que devastou assentamentos costeiros em toda a região do Egeu. Escavações arqueológicas. Em Thera, desenterraram os restos de uma cidade minoica, notavelmente avançada para o seu tempo, que foi enterrado sob cinzas e pedra-pomes vulcânicos. A civilização minoica avançada, caracterizada por sua arquitetura sofisticada, obras de arte elaboradas e extensa rede comercial marítima, compartilha alguns paralelos intrigantes com a descrição de Platão da sociedade atlante. No entanto, é crucial notar que os minoicos não eram um único império unificado, como Platão retrata Atlantis. As semelhanças podem ser coincidentes ou indicativas de padrões culturais mais amplos no Mediterrâneo da Idade do Bronze. A destruição da cidade minoica de Acrótiri, enterrada sob detritos vulcânicos, foi apresentada como um possível correlato à submersão da Atlantis descrita por Platão. A evidência geológica da erupção e do tsunami é irrefutável, mas atrair links diretos para a narrativa da Atlantis exige consideração cuidadosa. A escala da erupção e a extensão do dano resultante, sem dúvida, tiveram um impacto significativo no mundo do Mediterrâneo da Idade do Bronze. No entanto, para equiparar esse evento específico e uma cidade destruída em particular diretamente ao relato de Platão, exige a ponte de uma lacuna interpretativa significativa. Enquanto Acrótiri demonstra a capacidade de eventos cataclísmicos para remodelar as paisagens e destruir civilizações sofisticadas, a descrição textual da própria Atlantis contém aspectos que não se alinham perfeitamente à realidade arqueológica de Acrótiri. Outro local proposto frequentemente associado a Atlantis é a região ao redor do Estreito de Gibraltar. Esta região é caracterizada por sua instabilidade geológica e características subaquáticas significativas.
A possibilidade de uma massa terrestre submersa, uma vez conectada à Península Ibérica e à África, provocou uma extensa exploração usando sonar e outras técnicas geofísicas. As descobertas de estruturas e ruínas submersas nessa área alimentaram a especulação, mas é importante evitar assumir vínculos causais sem avaliação científica rigorosa. Muitas das estruturas descobertas foram datadas de tempos relativamente recentes, não relacionados ao período de tempo geralmente atribuído a Atlantes. Embora a topografia subaquática do Estreito de Gibraltar possa oferecer potencial intrigante, pesquisas adicionais e análises cuidadosas são necessárias antes que qualquer associação credível com a lenda da Atlantis possa ser estabelecida. A exploração dos Açores, um arquipélago vulcânico no Oceano Atlântico, também gerou considerável interesse. A formação geológica dos Açores é consistente com a atividade vulcânica e as características submersas das ilhas, como algumas massas terrestres submersas e potencialmente até traços de assentamentos antigos, foram explorados. Enquanto alguns pesquisadores apontaram possíveis semelhanças com a descrição de Platão, os desafios permanecem semelhantes aos encontrados nos exemplos do Mediterrâneo. A falta de evidências arqueológicas claras e substanciais ligando diretamente os Açores a Atlantis ressalta a necessidade de uma abordagem equilibrada. A busca pela Atlantis não é apenas uma busca por uma localização geográfica específica, mas uma busca mais profunda pela compreensão. As explorações científicas associadas à pesquisa fizeram contribuições consideráveis para vários campos. Os avanços na arqueologia marinha, tecnologia do sonar e levantamento geofísico aumentaram significativamente nossa capacidade de explorar e mapear ambientes subaquáticos. O estudo de civilizações antigas no Mediterrâneo e além se beneficiou enormemente da pesquisa estimulada pela lenda da Atlantis. O esforço para entender os processos geológicos e eventos catastróficos que moldaram a história de nosso planeta também foi enriquecida. A investigação de locais potenciais da Atlantis levou a inúmeras descobertas significativas, independentemente de qualquer relacionamento direto com a cidade lendária. A descoberta de assentamentos, artefatos e registros ambientais anteriormente desconhecidos forneceram informações valiosas sobre sociedades, tecnologias e padrões climáticos anteriores. Esse conhecimento valioso, mesmo que não esteja diretamente relacionado a Atlantis, ressalta o valor da exploração impulsionada por essa lenda antiga. Uma lição crucial da exploração científica contínua relacionada à Atlântida é a importância do pensamento crítico e a interpretação responsável das evidências. É essencial evitar o viés de confirmação, onde interpretamos seletivamente dados para ajustar ideias preconcebidas. A busca pela Atlantis não deve levar à aceitação de reivindicações não fundamentadas, mas ao desenvolvimento de métodos de pesquisa mais rigorosos. A natureza especulativa da conexão entre descobertas científicas e a lenda da Atlantis destaca a importância de diferenciar entre fatos e ficção, entre hipóteses cientificamente comprovadas e mera especulação. É essencial ensinar jovens leitores a importância do ceticismo, a análise cuidadosa das evidências e o uso responsável de métodos científicos. A história da Atlantis, neste contexto, serve como uma ferramenta poderosa para promover o pensamento crítico e uma compreensão mais profunda de como a investigação científica progride. A busca pela Atlantis, seja bem-sucedida em encontrar uma cidade literal ou não, expandiu inegavelmente nossa compreensão do mundo antigo, metodologias científicas avançadas e destacou a importância da colaboração interdisciplinar. A combinação de análise histórica, investigação arqueológica, estudos geológicos e avanços tecnológicos contribuíram significativamente para o nosso conhecimento coletivo. A exploração em andamento serve como um lembrete do poder duradouro da curiosidade humana e da busca contínua pelo conhecimento. Por fim, a busca pela Atlantis exemplifica o processo de investigação científica em si, um processo de investigação, teste de hipóteses e refinamento de entendimento, um processo muito mais valioso do que encontrar uma única cidade perdida. Mesmo sem a descoberta definitiva de uma cidade perdida, a busca por Atlantis é uma prova da imaginação humana sem limites, nosso desejo persistente de explorar os mistérios do passado e nosso compromisso de promover o conhecimento científico. A lenda, embora fictícia, provou ser um poderoso catalisador para a exploração do mundo real, avanço tecnológico e entendimento científico. Essa história, portanto, serve como uma interseção dinâmica de mito e realidade, onde a busca de uma lenda iluminou nosso passado e nosso futuro. O legado desse mito duradouro está apenas na possibilidade de uma cidade afundada, mas no progresso significativo feito na compreensão de nosso planeta, sua história e a evolução da civilização humana. O mistério da Atlantis permanece, mas a jornada para entender já enriqueceu profundamente o conhecimento da humanidade.
O fascínio duradouro da Atlântida, além de seu enigma geográfico, reside em seu potencial para despertar conversas cruciais sobre a responsabilidade ambiental. O relato de Platão, enquanto mergulhado no mito, sugere uma sociedade que luta com as consequências de suas próprias ações. Imagine uma civilização que possui tecnologia avançada, capaz de proezas de engenharia e proezas arquitetônicas que superaram nossas próprias realizações em certos aspectos. No entanto, essa sociedade aparentemente utópica, de acordo com a narrativa de Platão, encontrou um fim catastrófico. Foi uma mera coincidência, ou poderia haver uma mensagem mais profunda tecida na lenda? A queda da Atlantis poderia servir como um conto de advertência, um aviso contra o avanço tecnológico e desmarcado para o meio ambiente? Considere as descrições da grandeza de Atlantis, seus canais elaborados, infraestrutura complexa e arquitetura opulenta. Essas realizações exigem vastos recursos: madeira, pedra, metais e água. Como a Atlantis adquiriu esses recursos? A aquisição deles era sustentável? Os atlantes desenvolveram métodos inovadores e ecológicos de extração e gerenciamento de recursos, ou exploraram seu ambiente a ponto de colapso ecológico? A lenda não oferece respostas definitivas, mas nos leva a contemplar essas perguntas no contexto de nosso próprio mundo. Nossa civilização moderna, como Atlantis, possui capacidades tecnológicas notáveis. Aproveitamos o poder do átomo, exploramos os alcances mais distantes do espaço e criamos redes globais interconectadas de comunicação e informações. No entanto, esse progresso tem um custo. A queima de combustíveis fósseis, desmatamento, poluição e práticas agrícolas insustentáveis alterou o clima e os ecossistemas do nosso planeta de maneiras profundas. Enfrentamos desafios das mudanças climáticas, aumento do nível do mar, extinção de espécies e esgotamento de recursos, desafios que ecoam, em uma escala diferente, as possíveis catástrofes ambientais sugeriam no mito da Atlantis. A própria submersão da Atlântida, como descrita por Platão, poderia ser interpretada como uma representação simbólica da degradação ambiental, levando ao colapso social. Um civilização que não reconhece os limites de seu ambiente, que consome sem reabastecer e que polui sem restrição, arrisca sua própria destruição. Essa ideia, embora não seja explicitamente declarada nos escritos de Platão, é poderosamente evocativa e fornece uma metáfora potente para nossos desafios ambientais atuais. Os paralelos entre a Atlantis fictícia e as ameaças do mundo real que enfrentamos não são meramente metafóricos. Também possuímos a capacidade de construir cidades magníficas, para projetar maravilhas da tecnologia e criar uma sociedade próspera. Mas também temos o poder de destruir nosso planeta através de práticas insustentáveis. Estamos consumindo recursos a uma taxa sem precedentes, alterando os ecossistemas a uma velocidade alarmante e gerando níveis de poluição que ameaçam nossa própria sobrevivência. O mito da Atlantis, portanto, pode servir como um poderoso catalisador para a consciência ambiental. Ao explorar os vínculos em potencial entre a morte da cidade fictícia e os desafios ambientais que enfrentamos, podemos aprender lições valiosas sobre gerenciamento sustentável de recursos, desenvolvimento tecnológico responsável e a importância da administração ambiental. A história da Atlantis não é apenas uma narrativa histórica ou mítica, é uma alegoria em potencial, uma história de advertência que ressoa poderosamente com nossas preocupações contemporâneas. A narrativa nos permite considerar o que poderia ter acontecido se os Atlantes tivessem entendido e respeitassem os limites de seu ambiente. E se eles tivessem priorizado a sustentabilidade e a conservação sobre expansão irrestrita e exploração de recursos? Eles poderiam ter evitado seu destino catastrófico? Esses cenários, e se não são apenas exercícios na história especulativa, eles oferecem oportunidades inestimáveis para aprender sobre abordagens alternativas para o desenvolvimento e o gerenciamento de recursos. Eles nos incentivam a considerar como nossas próprias escolhas hoje moldarão o mundo de amanhã. Para as crianças, se envolver com o mito da Atlantis nesse contexto pode ser particularmente benéfico. Ao apresentar a história ao lado de discussões sobre as preocupações ambientais modernas, podemos promover um senso de responsabilidade em relação ao planeta e inspirá-las a se tornarem agentes de mudança. Eles podem aprender sobre a importância de conservar recursos, reduzir a poluição e defender práticas sustentáveis, lições cruciais não apenas para proteger o meio ambiente, mas também para garantir um futuro saudável e próspero para todos. As iniciativas educacionais relacionadas a Atlantis poderiam incorporar jogos interativos, atividades práticas e projetos criativos que envolvem a imaginação das crianças e promovendo a conscientização ambiental.
Por exemplo, um projeto focado no design da cidade sustentável poderia desafiar as crianças a criar modelos de cidades ecológicas, incorporando fontes de energia renovável, sistemas de gerenciamento de resíduos eficientes e espaços verdes. Tais atividades podem transformar o mito da Atlantis de uma mera lenda em um veículo para a educação ambiental. Esta lente ambiental oferece uma perspectiva única sobre o mito da Atlantis, indo além dos aspectos puramente geográficos ou históricos. Ele transforma a história em uma narrativa relevante e envolvente que incentiva o pensamento crítico sobre nosso relacionamento com o meio ambiente. Isso nos obriga a considerar nossas próprias escolhas e suas possíveis consequências a longo prazo. Além disso, explorando os temas ambientais dentro do mito da Atlantis, podemos destacar a interconectividade de diferentes disciplinas científicas. Ciência ambiental, geologia, arqueologia e até história desempenham papéis cruciais em nossa compreensão das implicações potenciais da história da Atlantis. A busca para descobrir a verdade por trás da lenda, mesmo que permaneça ilusória, avançou nosso conhecimento e metodologias científicos, contribuindo para uma melhor compreensão da história da Terra e dos fatores ambientais que moldam civilizações. A exploração contínua de locais potenciais da Atlantis, impulsionada por avanços tecnológicos na arqueologia marinha e na pesquisa geofísica, oferece uma oportunidade para refinar ainda mais nossa compreensão dos processos ambientais e seus impactos nas sociedades. Cada nova descoberta, independentemente de sua conexão direta com a lenda da Atlantis, contribui para um corpo mais amplo de conhecimento que enriquece nossa compreensão do passado e nos ajuda a enfrentar os desafios ambientais atuais. Portanto, o mito da Atlantis, em vez de ser uma mera curiosidade histórica, se vis como uma alegoria poderosa e duradoura, provocando reflexões sobre nossa responsabilidade ambiental e as consequências de nossas ações. Ao tecer temas ambientais na narrativa, podemos transformar uma lenda cativante em uma ferramenta valiosa para inspirar as gerações futuras a se tornarem administradores conscientes do nosso planeta. A história da Atlantis, neste contexto atualizada, torna-se um lembrete poderoso de que o avanço tecnológico, sem a administração ambiental responsável, pode levar a consequências catastróficas. É uma história temporal que ressoa com nossas preocupações contemporâneas e serve como um pedido de ação para um futuro mais sustentável. O mistério de Atlantis suporta, mas as lições que ela mantém para a administração ambiental responsável são claras. Além das considerações ambientais, a lenda da Atlantis oferece uma rica tapeçaria de lições morais e filosóficas, particularmente relevantes para as mentes jovens que enfrentam conceitos de poder, responsabilidade e as consequências das escolhas. A narrativa de Platão, embora fictícia, atua como uma poderosa alegoria, destacando as possíveis armadilhas da ambição desmarcada e a importância do equilíbrio no desenvolvimento da sociedade. Os Atlantes, como representados, possuíam tecnologia avançada e uma sociedade aparentemente utópica. No entanto, seus próprios avanços, juntamente com falhas sociais, levaram à queda. Isso sugere que o progresso tecnológico, sem considerações éticas e governança responsável, pode ser uma faca de dois gumes. A história incentiva um exame crítico da natureza do progresso. É sempre benéfico, ou pode, paradoxalmente, levar à destruição? Esta questão é crucial para os jovens leitores contemplarem enquanto testemunham avanços tecnológicos rápidos em seu próprio tempo. Compreender as desvantagens potenciais do progresso desmarcado é crucial para promover a inovação responsável e o desenvolvimento tecnológico. A história de Atlantis nos obriga a considerar a natureza cíclica dos impérios. Muitas civilizações ao longo da história subiram para grandes alturas, apenas para diminuir e cair. As causas variam, de conflitos internos e corrupção a pressões externas e desastres ambientais. Atlantis, nesse sentido, serve como um símbolo potente desse padrão cíclico, lembrando-nos que nenhum império é invencível, e mesmo as sociedades mais avançadas são vulneráveis a feridas auto-infligidas. Esse aspecto cíclico pode ser discutido com jovens leitores através de exemplos históricos, a ascensão e queda do Império Romano, a civilização maia, ou ainda menos grandiosos, mas igualmente potentes de histórias locais. A discussão deve incentivá-los a entender os fatores que contribuem para a ascensão e queda das civilizações, promovendo o pensamento crítico e a consciência histórica. O suposto domínio da tecnologia dos Atlantes também levanta questões sobre o uso responsável do poder. Eles usaram suas capacidades avançadas para a melhoria da sociedade ou sucumbiram às tentações de dominação e controle? O relato de Platão sugere o último, sugerindo que, mesmo com a superioridade tecnológica, a falta de bússola moral pode levar a consequências devastadoras. Para jovens leitores, este é um ponto crucial. O poder, seja tecnológico, político ou social,
precisa ser associado à responsabilidade e à tomada de decisões éticas. Esta lição transcende o mundo fictício da Atlantis, estendendo-se para cenários do mundo real, onde as crianças encontrarão dinâmica de poder em suas famílias, escolas e comunidades. Envolvendo-os em discussões sobre o uso responsável do poder os capacita a se tornarem cidadãos responsáveis. A lenda também ressalta a importância do equilíbrio. A sociedade avançada dos Atlantes, de acordo com Platão, não tinha um equilíbrio entre progresso tecnológico e mordomia ambiental, levando à sua eventual morte. Esse aspecto reforça as lições discutidas na sessão anterior sobre responsabilidade ambiental. No entanto, o conceito mais amplo de equilíbrio se estende além das preocupações ambientais. Ele abrange o equilíbrio entre ambição individual e bem-estar comunitário, o equilíbrio entre poder e humildade e o equilíbrio entre progresso e preservação. Para as crianças, entender o conceito de equilíbrio é vital para seu crescimento pessoal e para navegar nas complexidades do mundo. O uso de analogias e exemplos do mundo real relacionável às suas experiências pode facilitar esse entendimento. Por exemplo, o balão. Se é entre estudar e brincar, ou entre ajudar amigos e focar em suas próprias necessidades, são exemplos diários de que eles podem entender facilmente. Além disso, o mito da Atlantis incentiva a reflexão crítica sobre a natureza da ambição. Embora a ambição possa ser uma força motriz para o progresso e a inovação, a ambição desmarcada pode levar à ganância, exploração e, finalmente, autodestruição. A história dos Atlantes serve como um conto de advertência contra as armadilhas da ambição irrestrita. A discussão sobre ambição com as crianças não deve desejar desencorajá-la completamente, mas para guiá-las a uma abordagem saudável e responsável. Ensiná-los a diferenciar a ambição saudável, o que os motiva a buscar a excelência e contribuir positivamente para a sociedade, e a ambição prejudicial, o que os leva a objetivos de autoatendimento às custas dos outros e do meio ambiente, é crucial. O uso de exemplos de esportes, artes ou iniciativas comunitárias pode demonstrar efetivamente a distinção entre essas duas formas de ambição. A narrativa de Atlantis também nos leva a contemplar as consequências das falhas sociais. Embora as especificidades das falhas da Atlantis permaneçam envoltas em mitos, a conta de Platão sugere conflitos internos, desigualdades sociais e falta de orientação moral. Essas falhas, juntamente com seu desrespeito ambiental e ambição desmarcada, contribuíram para sua queda. Isso ressalta a importância da justiça social, igualdade e governança ética. Para as crianças, isso destaca o significado da comunidade e a responsabilidade coletiva pela construção de uma sociedade justa e justa. Discussões sobre falhas sociais podem levar a conversas significativas sobre empatia, entender diversas perspectivas e a importância de contribuir positivamente para a comunidade. O mito da Atlantis, portanto, apresenta uma paisagem moral e filosófica multifacetada. Não é simplesmente uma história de uma cidade perdida, é um conto de advertência que explora as complexidades da natureza humana, os perigos do poder e da ambição sem controle e a importância vital do equilíbrio e da responsabilidade. Ao envolver jovens leitores com essas considerações éticas, podemos promover o pensamento crítico, a consciência ética e uma compreensão mais profunda das possíveis consequências das escolhas, individual e coletiva. O apelo duradouro da Atlântida não está apenas em seu mistério, mas em sua capacidade de servir como um espelho atemporal, refletindo questões cruciais sobre nossas próprias sociedades e nosso lugar no mundo. Ao explorar essas lições, podemos transformar a lenda da Atlantis em uma ferramenta poderosa para moldar cidadãos responsáveis e atenciosos. A exploração desses temas não é apenas um exercício acadêmico, é uma parte vital do cultivo de indivíduos e éticos informados que estão equipados para navegar nas complexidades do mundo moderno e construir um futuro melhor. O mistério duradouro da Atlantis continua a alimentar a curiosidade humana, aumentando os limites da exploração e da investigação científica. Enquanto a cidade permanece ilusória, a busca para entender sua existência potencial estimulou os avanços em vários campos, desde a arqueologia marinha e a oceanografia até as técnicas de sensoriamento remoto e de imagem avançada. A busca da Atlântida, mesmo que, em última análise, mal sucedida na localização da cidade específica descrita por Platão, oferece insights inestimáveis sobre a história da humanidade, a inovação tecnológica e nosso relacionamento com o mundo natural. O desenvolvimento de uma sofisticada tecnologia de sonar, por exemplo, permite que os pesquisadores mapeiem o fundo do oceano com precisão sem precedentes. Esses sistemas avançados de sonar, empregando técnicas como sonar multibeam e sonar de varredura lateral, podem penetrar profundamente na coluna de água, revelando imagens detalhadas de estruturas e formações subaquáticas.
Essa tecnologia já levou à descoberta de numerosos naufrágios e sítios arqueológicos subaquáticos anteriormente desconhecidos, abrindo possibilidades emocionantes para futuras descobertas relacionadas a Atlantes ou civilizações perdidas semelhantes. O refinamento contínuo e o aprimoramento da tecnologia do sonar prometem iluminar ainda mais os mistérios escondidos sob as ondas, talvez revelando evidências de estruturas ou assentamentos em larga escala que podem ser consistentes com a descrição da Atlantes. Além do sonar, os avanços em tecnologias de sensoriamento remoto, como imagens de satélite e fotografia aérea, desempenham um papel crucial na busca. Imagens de satélite de alta resolução podem fornecer informações valiosas. Ormatiam sobre formações geológicas e possíveis massas terrestres submersas. Ao analisar variações sutis na topografia do fundo do mar, os pesquisadores podem identificar áreas que podem justificar uma investigação mais aprofundada. Além disso, o uso de técnicas avançadas de processamento de imagem pode ajudar a identificar padrões e anomalias que podem ser indicativas de estruturas ou assentamentos submersos. A convergência de dados de satélite com outras fontes de informação, como mapas batimétricos e pesquisas geofísicas, aumenta a precisão e a confiabilidade de tais análises. Aumentar nossa compreensão da Atlantes requer uma abordagem interdisciplinar, integrando a experiência de arqueólogos, geólogos, oceanógrafos, historiadores e outros especialistas. O esforço colaborativo permite que os pesquisadores abordem o problema de vários ângulos, combinando diferentes conjuntos de dados e metodologias para criar uma imagem mais abrangente. Por exemplo, as evidências geológicas podem ajudar a reconstruir o nível do passado e a identificar possíveis locais onde uma grande ilha ou massa de terra poderia ter existido no passado. A análise dos núcleos de sedimentos pode revelar detalhes sobre as condições ambientais passadas, fornecendo pistas sobre potenciais assentamentos humanos e seu impacto no ecossistema circundante. A colaboração entre as disciplinas é crucial, permitindo a verificação e validação robustas dos achados e a mitigação de incertezas. O desenvolvimento de veículos autônomos subaquáticos, AUVS, e veículos operados remotamente, ROVS, representa outro avanço significativo na busca pela Atlantes. Esses submersíveis não tripulados podem atingir profundidades muito além das capacidades dos mergulhadores humanos, permitindo que os pesquisadores explorem ambientes subaquáticos desafiadores e perigosos. Equipados com sensores e câmeras avançados, AUVS e ROVS podem coletar dados detalhados sobre estruturas subaquáticas, composição de sedimentos e outros parâmetros relevantes. O uso dessas tecnologias minimiza os riscos associados à exploração subaquática humana, permitindo pesquisas mais completas e eficientes de grandes áreas do fundo do oceano. O desenvolvimento contínuo de AUVS e ROVS mais sofisticados, com recursos aprimorados de navegação, manipulação e aquisição de dados, contribuirá sem dúvida para futuros avanços na exploração subaquática. Além disso, técnicas avançadas de imagem, como imagens multiespectral e hiperespectral, oferecem o potencial de identificar estruturas submersas que, de outra forma, são invisíveis a olho nu ou sistemas de sonar convencionais. Essas técnicas utilizam diferentes comprimentos de onda de luz para criar imagens detalhadas do fundo do mar, revelando variações sutis de cor, textura e composição que podem indicar a presença de estruturas artificiais ou restos de assentamentos. O desenvolvimento de algoritmos para análise de imagem automatizada pode melhorar ainda mais a velocidade e a eficiência do processamento de dados, permitindo que os pesquisadores analisem grandes volumes de dados em tempo hábil. Essa integração de imagens sofisticadas com análise de dados é fundamental para desvendar a história complexa de áreas submersas. Os avanços em andamento em genética e análise antiga de DNA também têm potencial significativo para esclarecer a história da Atlantes. Embora a existência de uma civilização tecnologicamente avançada como Atlantes permaneça não comprovada, a descoberta de marcadores genéticos consistente com populações que exibem habilidades ou conhecimentos sofisticados poderiam indiretamente apoiar a existência de tal sociedade no passado distante. Encontrar evidências de características genéticas distintas entre populações antigas nas regiões frequentemente associadas a Atlantes, como o Mediterrâneo ou mesmo locais distantes conectados por padrões de migração passados, poderia fornecer pistas intrigantes sobre conexões culturais potenciais e possíveis restos de uma civilização que outrora famosa. Além disso, o desenvolvimento de novos materiais e técnicas de construção para equipamentos de exploração subaquática está melhorando continuamente nossa capacidade de se aprofundar no oceano e suportar as pressões esmagadoras do fundo do mar. Isso é fundamental para a investigação de possíveis locais atlantes e para o estudo mais amplo do ambiente profundo do oceano.
Melhorias no design submersível, a criação de sensores mais duráveis e eficientes e o desenvolvimento de robótica avançada estão contribuindo para um futuro em que a exploração subaquática se torna cada vez mais acessível e sofisticada. Esses avanços ajudam o garanta segurança, melhore a coleta de dados e permita pesquisas mais prolongadas e extensas. Finalmente, o debate em andamento em torno da localização e até a existência do Atlantis destaca a importância de preservar sítios arqueológicos e promover práticas de exploração responsáveis. Quaisquer descobertas futuras relacionadas a uma civilização perdida, seja Atlantis ou outra sociedade comparável, devem ser tratadas com o máximo cuidado, respeitando o significado cultural de quaisquer achados e empregando técnicas de preservação ética. As colaborações internacionais, a adesão a padrões científicos rigorosos e a transparência na pesquisa são essenciais para garantir a exploração responsável dos locais de patrimônio subaquático, promovendo uma compreensão compartilhada de nosso passado compartilhado. Em conclusão, a busca pela Atlantis, embora ainda não produz prova definitiva do relato de Platão, continua sendo um poderoso catalisador para o avanço científico e tecnológico. O desenvolvimento e o refinamento contínuos de ferramentas e técnicas em várias disciplinas aumentam continuamente nossa capacidade de explorar e entender nosso passado, tanto em terra quanto abaixo das ondas. O espírito de descoberta, alimentado por esse mistério duradouro, promete um futuro em que nosso conhecimento do passado é continuamente expandido, não apenas revelando a história potencial da Atlantis, mas também fornecendo informações valiosas sobre a história da humanidade e nosso planeta. O mistério da Atlantis serve como um poderoso lembrete de nosso desejo humano inerente de explorar o desconhecido e nossa capacidade de empregar inovação científica para desbloquear os segredos de nossa história compartilhada. Vamos imaginar, por um momento, que Atlantis não era uma cidade perdida do passado, mas uma civilização oculta prosperando nos dias atuais. Em vez de afundar sob as ondas, talvez ela se adaptasse, evoluiu e aprendeu a coexistir com as profundezas do oceano de uma maneira que superou nossa compreensão atual da tecnologia e da sustentabilidade. Como seria isso? Imagine uma civilização não construída sobre a Terra, mas dentro do próprio oceano. Em vez de cidades tradicionais, imagine os habitats subaquáticos vastos e interconectados construídos a partir de materiais capazes de suportar imensa pressão e aproveitar a energia do oceano. Esses habitats podem ser bioluminescentes, suas estruturas brilhando suavemente com fontes de luz internas, criando cidades subaquáticas de tirar o fôlego que brilha e pulam com a vida. Imagine edifícios feitos a partir de materiais que ainda nem concebemos, talvez usando corais bioengenhados avançados ou outros componentes autorreparantes e adequados para o oceano, imitando a resiliência e a adaptabilidade dos ecossistemas do oceano. Sua tecnologia, sem dúvida avançada, se concentraria em aproveitar o poder do oceano. A energia das marés seria uma fonte de energia primária, com sistemas intrincados de turbinas subaquáticas convertendo graciosamente o fluxo rítmico e o fluxo das marés em energia limpa e sustentável. A conversão de energia térmica do oceano também pode desempenhar um papel crucial, extraindo energia da diferença de temperatura entre a superfície do oceano e suas profundezas. Isso não apenas forneceria poder, mas também contribuiria para a pesquisa oceanográfica e a mitigação das mudanças climáticas, uma preocupação muito além do escopo das sociedades mais avançadas de nosso tempo. Imagine os Atlantes usando engenharia genética avançada para desenvolver novas formas de aquicultura sustentável, cultivar plantas marinhas comestíveis e levantar de maneira sustentável a vida marinha, garantindo uma abundância de alimentos abundante e diversificada. Sua compreensão da biologia marinha seria muito maior que a nossa, permitindo que eles trabalhem em harmonia com o ecossistema oceânico, em vez de explorar seus recursos. Seus sistemas de transporte podem envolver submarinos elegantes e silenciosos capazes de atravessar vastas distâncias oceânicas, empregando bioluminescência para comunicação e navegação. Seus sistemas de comunicação podem utilizar sinais bioacústicos, muito mais eficientes e menos perturbadores do que nossa tecnologia atual. Imagine redes complexas e subaquáticas de comunicação, tecendo diferentes habitats e promovendo a colaboração em sua vasta civilização subaquática. A educação nesta Atlantis subaquática provavelmente se concentraria na biologia marinha, oceanografia e tecnologias sustentáveis. Sua compreensão da interconectividade da vida dentro do oceano seria profunda, moldando sua filosofia e cultura. Suas expressões artísticas podem envolver esculturas bioluminescentes, jardins de coral elaborados e de tirar o fôlego. Murais, refletindo a beleza vibrante e a maravilha de seu ambiente único. A sociedade atlante provavelmente seria estruturada em torno da colaboração e cooperação, refletindo sua profunda interdependência no oceano e seus delicados ecossistemas. A preservação do oceano seria fundamental,
com uma forte ênfase na sustentabilidade e na administração ambiental. Sua governança pode ser descentralizada, com várias comunidades subaquáticas colaborando e compartilhando recursos efetivamente, espelhando as intrincadas redes encontradas no próprio oceano. Agora, vamos considerar os desafios que esse Atlantis moderno pode enfrentar. Manter uma civilização subaquática tão complexa e tecnologicamente avançada exigiria inovação e adaptação constantes. A imensa pressão e a natureza corrosiva do oceano exigiriam manutenção e reparo contínuos. O potencial de desastres naturais, como terremotos subaquáticos ou erupções vulcânicas, exigiria medidas de segurança robustas e preparação para desastres. Equilibrar as necessidades de sua civilização com a preservação dos frágeis ecossistemas do oceano seria um desafio constante. Evitar o esgotamento dos recursos oceânicos exigiria um planejamento cuidadoso e uma profunda compreensão da interconectividade do ambiente marinho. A tentação de expandir sua civilização às custas da saúde do oceano seria um dilema ético constante. Talvez o desafio mais significativo seja manter o contato com o mundo da superfície. Embora eles possam observar as sociedades de superfície por meio de tecnologias avançadas de observação subaquática, a interação direta pode ser limitada devido às diferenças de tecnologia e estilo de vida. Esse isolamento pode levar a mal-entendidos e a possíveis conflitos, destacando a importância da comunicação e diplomacia transculturais eficazes. No entanto, apesar desses desafios, a existência de um Atlantis moderno poderia oferecer lições inestimáveis para a humanidade. Seu domínio das tecnologias sustentáveis, seu profundo entendimento do oceano e sua coexistência harmoniosa com o ambiente marinho poderiam fornecer informações valiosas para enfrentar os desafios ambientais que o nosso planeta enfrenta. Sua abordagem à governança, com base na colaboração e cooperação, poderia inspirar novas formas de organização política e social. A lenda da Atlantis continua a ressoar porque fala com nossas aspirações e medos mais profundos. Representa o desejo de uma civilização mais avançada, harmoniosa e sustentável, uma sociedade capaz de dominar as forças da natureza sem sacrificar a saúde do planeta. Mesmo em um contexto moderno, o mito serve como um lembrete do poder da inovação, da importância da sustentabilidade e do potencial da humanidade para forjar um futuro onde a tecnologia e a natureza coexistem em harmonia. O apelo duradouro da Atlantis não é apenas descobrir uma cidade perdida. Trata-se de imaginar um futuro melhor, um futuro em que a humanidade aprende a viver em equilíbrio com o mundo natural, inspirando-se de um passado mítico para moldar um presente e futuro mais sustentáveis. A história continua a despertar nossa imaginação, pressionando-nos a lutar por uma existência mais sustentável e harmoniosa do nosso planeta, lembrando-nos que a busca pelo progresso nunca deve ter o custo do mundo que nos sustenta. É uma história que nos convida a considerar não apenas os avanços tecnológicos possíveis, mas também as considerações éticas e ambientais que devem orientar nosso progresso. A lenda da Atlantis, em sua reimaginação moderna, continua sendo um poderoso símbolo de esperança e um testemunho do poder duradouro do espírito humano de sonhar, inovar e construir um amanhã melhor. Beck Metter Timaeus Critias. Atlantis, uma lendária civilização da ilha descrita nos diálogos de Platão, geralmente descrita como tecnologicamente avançada e eventualmente engolida pelo mar. Mitologia, o estudo de mitos, histórias tradicionais que geralmente explicam fenômenos naturais ou valores sociais. Legenda, uma história passada por gerações, geralmente contendo elementos da verdade ou eventos históricos, mas embelezada com o tempo. Civilização, uma sociedade humana complexa com sua própria cultura, tecnologia e estruturas sociais. Tecnologia, a aplicação do conhecimento científico para fins práticos. Sustentável, capaz de ser mantido a uma determinada taxa ou nível. Inclua termos adicionais como relevantes para o conteúdo do livro. Platão. Timeu e Critias. Inclua a publicação de caudas e tradução usada se aplicável. Liste outras fontes, livros e artigos acadêmicos relevantes. Use um estilo de citação consistente, por exemplo, MLA, Chicago.